Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo de desenvolvimento de jogos e hoje de outras coisinhas a mais. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studios e estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, Pietro, como é que tá? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E John, sem muito tempo, por favor, entre no confessionário, me diga em quem você vai votar e por quê. Hoje eu vou votar no meu amigo Tomás Queiroz, que está aqui com a gente para falar sobre reality show. E aí, Tomás, tudo bem? Tudo certo, John, tudo certo. Não gostei do voto em mim, né? Mas tudo bem, a gente pode tocar aí de toda forma. Pra quem não me conhece, eu sou o Tomás Queiroz, estou há quase 10 anos trabalhando com jogos, passei pela Riot Games, fui coordenador de game design da Dragori e atualmente eu tenho a Cordillera Games, uma editora de jogos de tabuleiro, que eu também ensino as pessoas a como criar seus próprios jogos. Estou muito feliz de estar aqui de novo, aqui já a segunda vez que estamos aqui no Game Design de Bolsa, terceira vez que eu e o John gravamos junto, aí a gente tava falando aí que já somos todo mundo de casa aqui, o assunto de reality show e game design de reality show é um assunto que me toca muito, porque é o contato que muitas pessoas têm com jogos e com game design, e é muito ruim. Então eu fico muito pé da vida com isso, e eu acho que a gente poderia fazer muito melhor. Eu acho que a discussão de hoje vai ser bastante sobre isso. A gente vai falar em muitas coisas legais sobre como essa visão do jogo pode melhorar pro mundo inteiro se a gente tiver reality shows melhores. Boa. Cara, é isso mesmo. Que legal que você já começou com o pé direito, porque eu também tenho um pouco dessa opinião que você tem aí, só que a gente vai debater e explicar por que que a gente acha os pormenores, né? Mas antes disso, eu quero dar o líder pro meu amigo Eric. E aí, Eric, tudo bem? Opa, tudo certo. Eu fico feliz. Espero que o líder tenha sido dado por questão de afinidade, né? É claro, porra, claro. Na verdade, Ele quer o quarto VIP, É, que é ele o quer o quarto quarto vídeo. VIP, exato. bota o Pietro na xepa, esse tipo de coisa. Que absurdo. Exato. Acho que o pessoal já talvez lembre de mim. Eu tive aqui no episódio 15. Meu nome é Eric Anderson. Só que dessa vez eu tô trabalhando como Game Engineer para Hutch, não mais no outro local lá. E eu tô assim, vou tentar trazer um pouco dessa visão que eu tenho também de design, mas também de programação para esse papo daqui, né? De reality shows. Eu acredito que o Pietro tenha me chamado, principalmente porque eu consumo um pouco demais de reality show do que eu gosto de assumir. Na verdade, a gente chamou aqui porque a gente sabe que você é fã do Gil do Vigor e tem que ser fã do Gil do Vigor pra estar aqui. E é contra a Juliette. Se você é contra a Juliette, você Ih, não, tem um espaço no meu Errou, coração. e Aí é difícil, errou. aí complicou. ó, ele já quer acabar com o É. episódio assim, gratuitamente. Já quer causar discórdia. Porra, não é pra começar já pesado? É o jogo da discórdia, né? Começou o jogo da Uhum. discórdia. Bom, gente, como a gente tá aqui batendo esse papo, hoje a gente vai falar sobre reality shows ou reality games, né? O que vocês gostarão de chamar melhor, e falar um pouco sobre a experiência disso, né? De como é assistir e principalmente como é pensar como game designer olhando para esses reality shows que fazem muito sucesso, né? O Big Brother é o grande exemplo brasileiro dos grandes reality shows, mas tem infinitos reality shows por aí. E a gente vai debater um pouco sobre as experiências de cada um, o que que a gente tem no imaginário das pessoas como games. O próprio Tomás já falou, né? Ele é um ótimo jeito de introduzir jogos na vida de pessoas normais, né? Minha mãe assiste o Big Brother, mas nunca jogou um jogo de videogame, né? Então é legal pensar que ele, de certo modo, dá uma coçadinha nesse pensar em jogos, assim. E vamos debater, vamos conversar um pouco mais sobre isso. É para ser um papo leve, descontraído e divertido. Bom, dado que o Eric é o nosso líder da semana, Eric, você é o maior assistidor de reality shows do Brasil. Eu queria que você tentasse definir pra gente, não sei se é tão fácil assim, mas o que que é um reality show? Eu acho que é mais fácil definir reality show do que tentar definir o que é jogos, né? É, eu Porque acho que sim, eu acho que sim. eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Eu acredito que uma definição que eu daria seria algo tipo, seria um programa onde a gente acompanha a vida de pessoas
através de ou tarefas mundanas ou tarefas através de certas regras, né? Então, basicamente tentar acompanhar pessoas fazendo tarefas como programa. Eu acho que para complementar aqui o comentário do Eric, né? Porque eu tive uma carreira de 10 anos no mercado de vídeo, então eu penso muito sobre isso. É porque a gente usa o termo reality show meio errado, né? Vamos ser bem honestos, né? Porque se tu pegar a tradução literal, né? Show é de programa e reality é de realidade, né? Então, qualquer programa real é um reality show, né? Irmãos à Obra é um reality show, né? Então, acho que a definição de reality show e reality game, né? Que até a gente tá aqui na nossa pauta, é um pouco diferente, né? Tipo, de férias com esse também é um reality show, mas não tem um jogo ali, né? Então, Mas, de fato, as pessoas consideram o De Férias com Ex, por exemplo, como um reality show. não, eu até dei exemplo do de férias com eles, mas eu não sei se É, tem um processo de eliminação, né? Acho que tem um processo de eliminação ali, né? Tem. Ah, Mas, por exemplo, Irmãos à Obra, eu concordo que as pessoas não consideram tanto um reality show, mas ele de fato é, né? pelo nome, né? Pela descrição exato. exata do que é a palavra, né? Por Sim. tudo. É. Então, se a gente olhar mais, eu acho que pensando em reality game, né? Que são programas reais que tem jogos dentro deles e que tem uma dinâmica de jogo, aí Sim. eu acho que a nossa discussão vai fazer mais sentido, né? Porque isso, a gente não vai estar discutindo Irmãos à Obra aqui, a gente vai estar discutindo jogos que as pessoas estão dentro da realidade, como, né, Big Brother da vida e diversos outros jogos que existem nos reality shows da vida. Uhum. É o que vocês falaram. Eu acho que o reality show ele popularizou, né? A palavra reality show popularizou no Brasil. E aí tudo eles colocam reality show e tá tudo bem, assim, sabe? É mais fácil vender. Provavelmente é quase que uma palavra marqueteira hoje em dia no Brasil, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Então a gente vai focar no reality games, como se fosse isso, porque então qualquer momento, se for um reality show onde existam um vencedor, seria isso? Então um reality game ou não? Sim. Exatamente. Tem que ter. Daí a gente entra, né? Aí a gente pode entrar na definição da Katie Sellen e do Eric Zimmerman, do que é um jogo, né? É o clássico, né? Vamos puxar aqui a Bíblia. O cara vai puxar já o Rules of Play no primeiros 5 minutos de podcast, o cara vai puxar o Rules of Play, né? Mas eu acho que nosso foco aqui, né, tem que ser isso, né? Com certeza. Uma dinâmica que tem esse sistema, que tem as regras para esse conflito e que tu vai ter um resultado mensurável. Nesse caso, a gente quer saber um vencedor. Né? Então, eu acho que é qualquer jogo que tenha esse tipo, qualquer dinâmica onde a gente consegue medir quem tá vencendo e quem tá perdendo de acordo com isso. Eu não vou entrar nesse bait daí, não. Fez sentido? A gente entrou. Já entramos muito. Ficou muita punheta intelectual já. Já entramos muito. Não, eu acho que é isso mesmo. Sim, Eu acho que a com gente certeza. pode até continuar conversando sobre isso, né? A gente tem. Você tá falando aí basicamente do setup, né? O que tem que ter para ser considerado um reality game? Vamos tentar utilizar mais essa palavra, né? Para tentar não misturar tanto as coisas. Um reality game tem o setup que você comentou, né? Tem alguns jogos e vai ter um vencedor no final, que vai ter, talvez ou não tenha, uma premiação. Mas o que mais? O que mais que vocês acham que é necessário para existir um reality game? Além de, claro, um ganhador. Eu acho que uma coisa importante quando a gente está falando desses reality games é entender, né, o que está sendo querendo alcançar. Porque a gente pode pegar o Big Brother, que é o grande reality game famoso, mas a gente pode pegar o MasterChef, que ele também é um reality game. Exatamente. E ele tem focos totalmente diferentes, assim. Então, quando a gente olha para o Big Brother, por exemplo, a escolha das pessoas será totalmente diferente de como você vai escolher pessoas pro MasterChef. Como também vai ser totalmente diferente do que você vai escolher para o De Férias com o Ex, por exemplo, ou o Aprendiz. Então... Eu acho que, Pietro, a tua observação foi perfeita. E eu acho que isso também até permite a gente olhar assim. Porque o Big Brother, na realidade, ele é um reality show que tem um reality game como desculpa. Entende? R$1 milhão, todas as brincadeiras ali, as provinhas de líder e de bate-volta, tudo isso é uma desculpa só pra gente ter uma competição. Mas no fundo, o que eles vendem, o que eles querem vender é aquelas pessoas convivendo. Já se a gente olha pro Masterchef, não. O Masterchef, ele é um reality game. Ele é sobre a competição, né? Ele é sobre o jogo, né?
Ele é exatamente sobre isso. E acho que a gente tem Uhum. esses dois tipos diferentes, né, de realities, né? O que o game é o principal, ou que o game é só um pretexto pra gente estar vendo isso aqui, pra gente não se sentir uns malucos que fica só vendo um monte de pessoa trancafiada dentro de uma casa, né? Mas mesmo no MasterChef, porque tipo, a dinâmica entre as pessoas no MasterChef também é super importante. Uhum. O drama Uhum. entre os participantes, eu não vi tanto o MasterChef, mas eu vi o Bake Off, Bake Off Brasil, em que é basicamente a mesma coisa, só que fazendo doces, né? E não são pessoas profissionais, né? Em geral. É, E a dinâmica entre elas não é tão focada quanto no Big Brother, ainda tem bastante coisa relacionada às provas, Uhum. mas a maneira como as pessoas lidam com as falhas das provas é muito mais interessante do que o processo delas fazerem as comidas. E acredito que o Twitter concorde comigo, porque quando tá passando MasterChef, eles não estão falando, ai, que comida da hora, deliciosa. Não, é sempre, nossa, eu odeio fulano porque ele não sabe lidar com alguma coisa saindo errado na cozinha, ou coisa do gênero. Sim, mas daí a gente vai entrar no ponto que jogo é sobre pessoas. Qualquer jogo é sobre pessoas, no fundo, né? Tipo, a gente cria, o que a gente cria no jogo, a gente tá criando novas regras pra forma como vamos socializar na próxima hora, meia hora, 2 horas, enfim, né? Então, nada mais é do que a ideia, a gente pode entrar na discussão sobre isso, né? A grande discussão filosófica sobre pra que é jogo, né? Mas enfim, eu Uhum. concordo contigo também. Mais um check, né? Exato. Exato. O que eu sinto também é que há uma maior separação entre, por exemplo, o Bake Off ou o MasterChef e o Big Brother é sobre o foco, que é bem que o Eric falou, né? O foco do Big Brother é realmente mais sobre as interações sociais das pessoas do que com as provas. Até por isso que quem escolhe quem vai sair é o público, Uhum. sabe? Não é porque, tipo assim, o cara pode ter sido o pior jogador do jogo em quesitos provas e ele pode ainda ganhar o Big Brother, porque o foco não é esse. Só que se lá no Bake Off, no coisa, se ele mandar mal na comida, não é isso, sabe? Como o foco é a comida, né? Ele vai sair, não tem jeito, né? Então parece que a prova é muito mais importante e dá pra você perceber o balanço de foco que o próprio jogo quer dar, né? E isso eu acho que fica até claro, porque quando a gente assiste, por exemplo, o MasterChef é o reality show que eu mais acompanho, e você percebe que eles estão tentando cada vez mais tentando trazer essas relações pessoais como um ponto do episódio, Ah, pode assim, crer. sabe? É muito do que o Eric falou, assim. Não é, Uhum. não é sobre, se ele fez o camarão utilizando o alho ou manteiga, ou que ele vai. É realmente sobre como a pessoa está lidando com aquilo e como a relação dela, tanto com a pressão e tudo mais, com as pessoas ali ao redor. E o Big Brother, o MasterChef cada vez mais tenta trabalhar isso, mas obviamente ele tem muito esse lado da comida, que é uma coisa que, né, todo mundo interage, todo mundo tem, de certa forma, um, um apreço, né? Eu acho que é um assunto que é bastante coletivo, é comida, assim, comida, arquitetura, são dois assuntos que todo mundo tem a sua opinião e quer olhar e quer ver, e você quer ver aquela comida e dizer, puxa, mas vacilou ali, gostava tanto de fulaninho, tanto que pô, a gente não consegue olhar para o MasterChef e eu não vou torcer para A ou B porque a comida de A ou B estava mais gostosa. Eu vou torcer porque, pô, A tá sendo mais legal, B tá sendo mais interessante. Uhum. Então, a pessoa faz sim parte do processo ali, né? Mas tem intensidade. Tu até me deu uma ideia, Pedro, como é que a gente não tem um reality de futebol ainda, né? Porque realmente o MasterChef, todo mundo entende de comida, arquitetura, todo mundo acha que entende de arquitetura, de comida, né? E dá opinião, né? Mas como é que É. não tem um reality de futebol ainda, né? Porque todo mundo acha que Ah, entende pode de crer. futebol também, né? Ficar criticando os caras lá jogando, né? Pô, podia ter um reality de futebol aí. Alô, Boninho, né? Ouve nós. Exatamente, pô, tô dando ideia milionária de graça aí. Mas eu acho que tu comentou um ponto muito legal, Pedro, que, sem dúvida, as relações humanas é o que gera comentário, como o Eric disse, cara, no Twitter, estamos falando sobre isso. Mas no final, o MasterChef, quem ganha pode ser um pé no saco, Exato. se ele for o melhor cozinheiro. Como já ganharam. No Big Brother, não. Quem ganha é o mais popular. E por isso que o Uhum. Big Brother é sobre as relações, ele é um reality show, não um reality game.
no seu princípio, né? Enquanto o MasterChef, não. Ele é um reality game no seu princípio, que ele finge ser um reality show pra ser trending topics do Twitter. Mas no fundo ganha o melhor cozinheiro. Foda-se se ele for um cara pé no saco. O que importa é que ele cozinhou bem ali pra eles, né? Então, isso eu acho que a mudança de foco é bem isso, é muito diferente, Sim. assim, na forma como o jogo funciona. Só por causa da votação popular, como muito bem apontado por ti, Pedro. E eu acho que uma outra coisa que é importante dizer é que também ele tem que ser um espetáculo, né? Porque tem que ser interessante de assistir. E se não tiver nenhum tipo de relação de inimizade, criar algum sentimento com as pessoas, se todo mundo for blasé e fazer ótimas comidas, não vende, né? Provavelmente ninguém vai assistir, todo mundo vai achar um pé no saco. Então, essa brincadeira de colocar o humano no meio e tentar criar essas relações sociais entre amizade, inimizade, briga, é o que é o tempero, fazendo uma analogia à comida, né? Mas é o que gera até a própria discussão e a vontade das pessoas continuarem assistindo, né? Porra, eu quero ver sei lá, o Fred Nicásio sair da casa, porque eu acho ele um pé no saco, sabe? Que saiu agora e tal. Esse tipo de coisa, sabe? Eu tô torcendo pra Juliette, né? Porque eu acho ela muito legal. E eu acho que isso é o que mantém o jogo vivo, né? Os joguinhos estão ali no Big Brother especificamente para ter mais briguinha entre eles, sabe? Para ter mais conflito entre eles, sabe? Para ter mais coisa para ser falado, sabe? O jogo da discórdia, que é um grande evento hoje em dia no Big Brother, ele é literalmente um jogo pra dar discórdia pra galera brigar entre si, sabe? Então, Pra tu xingar o outro. É um jogo de xingar o coleguinha, tá exato, ligado? exato. Eles fazem dinâmicas pra mim xingar o cara, colocar o cara no púlpito e falar mal dele, ou gritar com o cara, sabe? Esses tipos de coisa e eu acho que o Big Brother, nesse sentido, ele acerta em cheio, porque todo grande jogo da discórdia é um grande evento no jogo, sabe? Todo mundo quer assistir. É mais importante, às vezes, do que a prova do líder, sabe? Sim, que vamos falar a verdade, não é um jogo, né? O jogo da discórdia não é um jogo. Porque não tem nenhuma regra, não tem Exato, vencedor, não tem exato. perdedor, não é um jogo. É uma dinâmica da discórdia, tá ligado? Eles chamam de jogo da discórdia para não parecer que eles estão sendo uns filhos da mãe só botando todo mundo pra se xingar, né? Porque não é um jogo, não tem nada de jogo com ele. Mas Exato, enfim, exatamente, vamos entrar exatamente. nessa discussão. A- Às vezes tem prêmio. Aí considera jogo ou Porque tem um não? vencedor. Não, Não cai nesse bait não, que é errado. Não cai nesse bait não, que dá errado. Vai entrar na definição de jogo de novo, né? exatamente. Não vou entrar em debate do que é o jogo Deixa aqui pra não. lá. Então, John, você começou a trazer um ponto que eu acho interessante da gente debater um pouco, que são essas relações humanas. Porque, beleza, primeiro a gente começou falando do setup, né? E o setup, ele é basicamente pelas pessoas. Obviamente você vai pensar em provas, em dinâmicas que passam essas relações, mas tudo isso é para manter essa relação humana. E se eu não estou enganado, teve algum momento que teve alguém no Big Brother até que fez, gente, e se a gente só não brigasse e vivesse a vida? Eu acho que foi até o neto do Silvio Santos que propôs isso, se eu não estou errado. Foi do ano passado, E Sim, Foi o sim. Abravanel, isso. eu entendo que o Boninho, por exemplo, ele trabalha exatamente, tipo, ele toda semana tenta criar uma dinâmica para garantir que essas relações elas sejam afetadas. Afetadas por um lado bom ou ruim, para garantir que realmente haja esse balanço, né? Porque um show, ele não seria interessante quando ele fica morno. E o que é que vem acontecendo até, de certa forma, com as duas últimas temporadas, assim, do Big Brother, né? Que não tem aquela persona como teve a Carol Conká, como teve a Juliette, como teve da Boca Rosa ali. Então, teve a relação humana, ele é um ponto importante. E aí, eu vou levantar essa pergunta, né? Vou começar pelo Eric. Eric, eu acho que você foi a primeira pessoa que me chamou a atenção até sobre isso, como eles constroem, até de certa forma, eles botam as pessoas em situações desconfortáveis para isso, né? Então, como é que tu enxerga que o game designer, né? No caso do Big Brother, o Boninho, mas como é que tu enxerga que o reality show constrói essas relações humanas ou cria situações para essas relações humanas realmente tenderem para lados bons e ruins? Nossa. Dá pra pedir ajuda pros universitários? Ou pular essa? Não, calma. Como
como o reality show tenta transformar essas relações e garantir que não fique nesse marasmo, né, o tempo todo. Tipo assim, eu não tenho uma resposta tão bem definida sobre isso. Eu sinto que, Uhum, é, dependendo do reality show, a maneira como ele já é construído já é propício para essas coisas, para essas relações já estarem à flor da pele, meio que uhum. constantemente, né? E não só do Big Brother, né? Mas, por exemplo, no MasterChef, você simplesmente, o simples fato de você já estar na competição para ganhar um prêmio já faz você entrar num pensamento, né, no mindset de eu tenho que derrotar meus inimigos, eu tenho que estar no melhor do meu, tenho que fazer o melhor aqui para poder ganhar disso. Então, essa escolha de pessoas, ela já é pensada nisso daí também, né? Não, com certeza. Tipo, a gente vê claramente que, tipo, vou trazer um Fred Nicásio, mas vou trazer essa outra pessoa que vai ser um Sim, balanço a ele. Isso é claro que acontece, né? com certeza. E você pode ver isso super claramente no começo do Big Brother desse ano. Porque se você olhar, eles fizeram duplas, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eles fizeram duplas para a primeira semana da casa. E as duplas formadas, quando você olha, é, tem algumas duplas que claramente tinham um certo equilíbrio na dupla, e tinha outras duplas que claramente eram duplas antagônicas. Foram colocadas pessoas que claramente, pelo perfil delas e como elas se comportam na internet, né? Elas são pessoas super calmas, e eles colocaram com uma pessoa que é extremamente esquentada. Colocaram também pessoas que são é, tipo que são mais paz e amor, por assim dizer, e aí colocaram essas pessoas juntas. E aí, acredito que essas coisas foram feitas de uma maneira para criar alianças super cedo e para criar inimizades super cedo também. O grande trabalho do Boninho, né, lá no Big Brother, né, que pra quem não sabe quem é o Boninho, ele é o dono do Big Brother ali, né, da porra toda do Big Brother. O grande trabalho dele é o casting. Esse é o grande trabalho dele. E por isso que eles começam o casting no dia seguinte que acaba o Big Brother de um ano, eles já estão começando o casting pro ano seguinte. Porque esse é o grande trabalho dele. É encontrar essas personalidades que ele sabe que dentro daquela panela de pressão que é o Big Brother, vai gerar esse conflito que é o que as pessoas querem ver, né? Então, exatamente isso. Eu não vi esse Big Brother, Eric, mas, cara, isso que tu descreveu é genial, tipo, genial isso. Tipo, vamos É, definir quem são os personagens logo de cara. Não vamos esperar um mês pra definir os personagens. Vamos sim. forçar o Não, vilão e o bonzinho na primeira semana. exato, foi perfeito. O pessoal, dentro da própria casa, eles falaram, acho que foi no primeiro dia, porque eu não lembro, acho que foi. Não lembro quem foi, eu não vou tentar adivinhar, mas tipo, teve uma dupla que dormiu, quando acordou, já tinham pessoas brigando e criando grupos, de, tipo assim, a gente vai ser o grupo aqui desse Caraca. quarto para votar em fulano, tal, não sei o quê. E aí a pessoa, nossa, mas eu dormi quanto tempo, gente? Dormi uma semana, foi? Porque nunca vi, e tipo, nas edições passadas, o pessoal sempre diz isso, tipo assim, nossa, mas tá muito cedo pra fazer isso e tal. Só da edição passada que foi meio anormal, mas o dessa foi muito rápido. É, E de sim. fato, para um jogo como o Big Brother, onde o Boninho, né, ele não tem, é a única coisa que é muito mais, e nem tanto assim, né, mas é a única coisa que seria mais é, definida, que são os participantes, ele não pode mudar tanto os participantes no meio do jogo, e isso é até meio uma falsa verdade, né? Porque ele, na edição passada, por exemplo, ele conseguiu colocar pessoas na metade do jogo, acho que foi na terceira ou quarta semana, através da casa de vidro dentro da casa, né? É, porque simplesmente porque estava muito parado. Ele estava Uhum. tentando fazer qualquer coisa acontecer dentro daquela casa, então ele colocou mais duas lá dentro, tá ligado? Uhum. Eu sinto também que, cara, a parada do Boninho até de escolher as pessoas, eles criam até nomenclaturas pra galera que é ruim de jogo que, tipo assim, não tá fazendo nada, sabe? A brincadeira de chamar Sim, os caras de planta mano, é uma chacota do cara que o Boninho tá esperando que ele faça algo incrível, só que ele tá lá vivendo a vida dele de boa, sabe? E aí ele é uma chacota lá dentro, a galera aham. considera ele péssimo jogador, né? Que é o que eles falam. E é bem isso, né, cara? Mas
Mas tem Uhum. toda uma cultura. Tem uma cultura disso. Existe uma cultura de BBB que esses termos, essas coisas foram criadas do lado de fora, mas que elas estão dentro do jogo agora. Porque você pode dar no. Qual é o nome? É queridômetro? Isso. Você Isso. pode dar um emoji de planta para as outras pessoas. E é tipo. É sensacional que tipo as pessoas têm uma cultura própria, uma linguagem própria dentro do jogo, que fura o jogo e funciona para nossa realidade, tá ligado? E eu acho que também, complementando isso tudo, né, do casting que a gente tá falando, né, também tem a questão, quando a gente entra na parte do game, né, do Big Brother, por um exemplo, né, e eu acho que depois a gente tem que falar de outros reality games, que eu acho que a gente tem exemplos bem melhores que o Big Brother, falando de reality game, mas é justo os jogos que ele cria ali dentro, o Boninho, é justo para criar esses conflitos que tu mencionou antes, né, Pietro? Como, por exemplo, o bate e volta, que era uma coisa que não existia. Nas primeiras edições não existia isso do bate e volta. Agora, toda semana vão 250 pessoas pro paredão, né? E tem a prova para alguém se salvar. Por que isso acontece? Que é, se tu me colocou lá no paredão, né? Se tu votou em mim, né, Pietro, e eu fui pro paredão, mas eu me salvei, gerou um conflito, porque tu me colocou no Sim. paredão, então eu tô puto contigo, só que daí eu voltei, deu. Então, agora eu tô aqui. Agora É tu vai ter minha que me aguentar vez, no né? mínimo mais uma semana, tu vai ter que me aguentar, tá ligado? E daí a gente criou uma inimizade. Que antes não, antes se o cara votava, pode ser que ele tava lá e que ele se ferrava. Então, ele cria essas dinâmicas justo para esses conflitos existirem, né? Tu até poder salvar alguém do paredão, tu poder perguntar o voto de alguém. Todas essas dinâmicas que eles criam são dinâmicas que foram criadas para estimular esse conflito a estar acontecendo, né? Esse conflito sempre está acontecendo, que é o que as pessoas querem ver, né? Nesse Big Brother até, eu acho que eles criaram um sistema novo que no momento antes de o cara falar quem que é o cara que vai sair da semana, né? O Tadeu lá, ele vai falar, quem vai sair é o fulano, o ciclano. Ele tem um sorteio dentro da casa onde vão sortear pessoas que eles têm que falar quem que eles acham que vai sair, sabe? E se eles acertarem, o prêmio do Big Brother sobe. Isso é muito legal, Meu porque Deus! cria mais um pouco de inimizade, sabe? Caraca, tá ligado? Tipo, se você. Porra, você falou que eu ia Isso. sair semana passada, né, cara? Porra, então você tá ferrado. Então você Isso é acha que eu sou muito um bom. péssimo jogador, né? Sei lá. Cara. E é mais uma dessas artimanhas, né, pra criar mais conflito, né? Que é uma escala de conflito infinita. Ah, muito bom. E tu quer, né? Tu quer aumentar o pote, né? Porque tu quer aumentar pra todo mundo. Então, Exato, mesmo tu sendo meu exato. brother, eu vou votar em ti se eu acho que tu vai sair. E foi, Porque eu quero Porque o aumentar o prêmio pote. final aumenta. sim, Não, e aumenta bem, sabe? isso literalmente já aconteceu, de uma pessoa ser escolhida para dizer de quem era o palpite, e a pessoa falou que ia ser um aliado que ia sair, e o aliado saiu. Mas o que foi mais interessante para mim foi nesse, acho que foi na eliminação passada agora, que foi a do Gustavo. Ninguém apostou que ele ia sair. Pode crer. Então o pessoal foi e falou assim: não, quem vai sair é o Nicásio, e quem vai sair é fulano, tal. Eu esqueci quem era a outra pessoa. E aí nenhum dos dois saiu, quem saiu foi o Gustavo, obviamente a relação entre as pessoas que foram palpitadas, né, a Uhum. serem saído, ficou mais estremecido, porque eu falei, por que fulano tava achando que eu vou sair? Porque a pessoa não só tem que falar quem vai sair, mas tem que dar uma justificativa da- do palpite, e é aberto, tem que falar para todo mundo. Ah, os cara aumentam o conflito sempre no máximo, né? Conflito Exato, né? na 12ª potência, né? Ué, mas aí, enfim, eu tenho uma crítica que eu acho que o percentual da eliminação deveria ser revelado pra eles. Mas enfim, e daí isso é uma discussão mais longa, que a gente não precisa entrar numa discussão tão profunda sobre Big Brother. Eu tenho uma pergunta. É, Vocês considerariam Casamento às Cegas um reality game ou não? Eu consideraria. Eu não consideraria porque não tem vencedor, né? Então, porque aí eu entraria, falaria sobre, porque você perguntou o negócio sobre o casting. E aí tem um detalhe legal sobre o casting do Casamento às Uhum. Cegas, Uhum. que acho que já é comum, né, todo mundo saber disso, mas que o número de participantes do Casamento às Cegas é tipo quase o triplo do necessário. E que eles vão cortando as pessoas ao longo do caminho. Ai, sim. Então, eles colocam, acho que são tipo 20 de cada lado para ir para as cabines. Aí desses que se formam e pedem casamento, vamos dizer que
que metade pediu em casamento a outra pessoa, certo? Que noivou. Então, 10 casais foram formados. Só que eles literalmente têm que escolher naquele momento somente 5 para continuar com as gravações. Por uma questão de budget e por uma questão de, tipo, porque não tem como colocar 10 casais e acompanhar, porque só tem 20, só tem 10 episódios. Então, eles literalmente têm que escolher na hora lá quais são os casais que a gente acha que vai dar errado. Ou quais são os casais que a gente acha que vai dar uma história. Acho que seria a pergunta que eles devem estar fazendo mais, né? É que eu não acho necessariamente que seja um reality game, porque é isso, não tem vencedor, né? Tipo, tudo bem, tu pode considerar que eu fui vencedor porque eu fui lá e casei, então eu fui vencedor, né? Mas também tu não tem dinâmicas com regras, né? Tipo, a única regra é, beleza, tu não pode ver a pessoa, tem que pedir ela em casamento sem ver ela. Mas por isso que eu não consideraria tanto um jogo, né? Porque não tem como tu perder também. Tipo, não tem resultados mensuráveis. Não tem resultados mensuráveis, entendeu? Mas o mensurável é casar ou não casar, né? E o Brincando com Fogo, então? Ah, eu desconheço. Não tenho repertório. Não tenho repertório. Nossa, Brincando com Fogo é o Too Hot to Handle. Não sei se Não, eu sei vocês qual é, mas eu conhecem. não tenho Uhum. repertório, nunca vi. Ah, tá. Meu Deus, eu tô me sentindo mal agora, porque eu acho que eu vi demais. Mas o Too Hot to Handle não lembro quantas pessoas, acho que são 8? Não, acho que são mais. São 12 pessoas. Tipo, 6 homens e 6 mulheres são colocados num, numa ilha paradisíaca, numa praia paradisíaca, num lugar muito, muito top, assim, e eles são atraídos para o local com o pretexto de ser um reality show de namoro. Uhum. E o que acontece é que no primeiro dia é revelado que eles não vão poder beijar, eles não vão poder fazer sexo, Ai, e eles sim. não vão poder fazer autogratificação. Ou seja, não podem Gratificação, muito bom. fazer nada. E aí, o que acontece é que eles têm um prêmio, não lembro quanto é no Brasil, mas nos Estados Unidos é US$ 100.000, e cada Uhum. vez que eles cometem uma infração, esse prêmio vai diminuindo. E, e aí, ao fim do programa, tipo, o programa é sobre criar relações de verdade, tá ligado? Uhum. Porque as 12 pessoas que são escolhidas são pessoas que são consideradas rasas, né? Tipo assim, são pessoas que só ligam pra aparência, Uhum. São os que bonitões e saem. bonitona, aí os caras sem graça. Exato. Isso. E aí o que acontece é que eles têm que, para poder ganhar o prêmio, eles têm que fazer uma relação de verdade, tá ligado? Então Caraca. eles conversam muito, não sei o quê, aí tem uns prêmiozinhos, tem um monte de dinâmica que eles têm que participar, mas são dinâmicas mais como se fossem workshops sobre sexualidade, Caraca, sobre que conhecer doideira. você mesmo. Não, é muito legal. E tem a versão Brasil, que é muito legal também. Eu diria que isso é um reality game. Isso é um reality game. Então, e aí no fim, eles entre si têm que votar qual foi a pessoa, e não casal, mas a pessoa que mais teve um crescimento pessoal, como né, nesse sentido, né, de relações pessoais. E aí a pessoa mais votada ganha o prêmio, ou o que sobrou do prêmio, né? Porque o pessoal não consegue seguir tanto as regras assim, e aí eles têm que fazer o tempo inteiro intervenção para diminuir o prêmio. E aí o pessoal fica com raiva, porque fala, porque fulano tá beijando não sei quem lá, eu não beijei ninguém, o prêmio tá diminuindo, por que você tá fazendo isso, não sei o quê. É bem No fundo tem interessante. um pouco do The Circle, né? De tipo, tu quer ser a pessoa mais Sim, popular também, né? Que eu acho que o The Circle é um jogo muito bom, assim, né? Mas eu acho que uma questão boa aqui, né? Que a gente ia levantar aqui é sobre o que tu tem que levar em conta quando tu tá nas regras, né? Quando tá criando as regras pra esse jogo, né? E eu acho que depende muito do público que tu vai atingir, né? Acho que tem muito isso, né? Que nem o Too Hot to Handle, The Circle e tal, eles são só um grande jogo, né? Então tem diversas pequenas regras que tu explicou alguma delas aqui pra gente, né? Até do Too Hot to Handle aqui, que tá tudo bem. A pessoa, o espectador, ele vai ter 10, 15 episódios, 12 episódios pra entender essas regras, né? Já quando a gente tá falando de um jogo como Big Brother, que é um reality show que tem jogos como subtexto, aí tu entra no problema de entender as regras.
né? Aí por isso que a gente tem só no Big Brother um monte de prova merda pra caralho, que é um monte de rolagem de dado, um monte de coin toss. Porque o Tadeu tem literalmente 1 minuto pra explicar pra uma audiência que nunca jogou nada como é que joga aquele jogo. Né? Então, Exato. Por acho que isso que tem que ser simples, né? Porque senão a galera não vai entender, né? Sei lá, como que você falou, a galera que nunca jogou nada, pegar uma coisa muito complexa, o cara desiste, basicamente, de tentar entender, né? É o que é o exemplo do Vini que a gente tava dando até por fora daqui, que o cara foi fazer uma prova e ele não entendeu exatamente como a prova funcionava e depois ele só nem jogou, basicamente. ele jogou aleatoriamente. Mas a prova era uma prova mais complicada, né? Era uma prova um pouco mais complicada. Mas eu acho que o problema da prova, é que a gente falou aqui por fora, né? Vamos só falar. Pessoal, a gente tá falando da prova do bate-volta que aconteceu edição passada, é isso? O nosso especialista em BBB. Exato. Ah, tá, edição passada, que era o bate-volta com o Vini, o DG, e eu não lembro mais quem, que era o bate-volta do Fiat Argo Pulse. Era patrocinado como todas as provas. E aí era uma prova de vaza. Cada jogador tinha uma carta de 1 a 11 e por rodada cada jogador jogava uma carta. Quem jogasse a menor carta tomava um strike. Com 3 strikes tu tava fora do jogo, tu tinha que ser o último a sobreviver. Era uma prova super legal, uma prova de estratégia e tal, muito legal. Só que o Tadeu, ele abriu a prova dizendo que era uma prova de sorte. E isso já estabeleceu a mentalidade errada no Vini. Que ele ficou pensando, é uma prova de sorte, então tem que jogar meio que qualquer carta. E a primeira rodada também, todos eles tiraram uma carta aleatoriamente pra jogar. Que já deu alguém já começou com um strike, né? Porque eles queriam que cada jogador começasse com cartas diferentes, né? Então, tudo setou pra parecer que era uma prova de sorte, sendo que era uma prova de estratégia. E aí ninguém entendeu essa prova. Enfim, eu tenho um vídeo de quase 10 minutos falando sobre essa prova. Quem quer ver, procura lá no meu canal. Vale a pena assistir. É, mas só queria voltar um pouco bastante, né, no Too Hot to Handle, porque ainda na estrutura, no ponto da estrutura das relações humanas, eu acho que o Too Hot to Handle, ele tem um exemplo muito bom e eu não sei o valor que foi, mas ele tem essa estrutura que o Eric traz, né, que ele quer trazer relações reais e não relações baseadas em sexo, mas ele força os jogadores a terem essa situação. E eu não lembro que versão foi, em quanto dinheiro foi, mas eu sei que teve uma situação de um casal ter a oportunidade de passar uma noite juntos, e esse casal, se não me engano, estava super apaixonado, e obviamente no dia seguinte o casal tinha acabado com, eu não lembro o valor, mas sei lá, metade do pote, e todo mundo Pode ficou crer. puto da vida por causa disso, Muito né? bom, muito bom. Dado que existe a regra, eles podem mexer na coisa, né? Quebrar o jogo, né? Então, então, eu acho que esse ponto da estrutura, tipo, é você saber, né, tentando dar um resumo, porque eu acho que a gente explorou vários lados dessa relação humana, quando você está criando o reality show, então você precisa pensar quem são as pessoas que você está fazendo, né, para quem, qual é o programa, o que é que você quer atingir, quais são as dinâmicas dele, quais são as pessoas que você vai colocar lá dentro e em que situações você vai colocar eles para desafiar essas regras do programa, né? No Big Brother, eu acho que tem esse fator meio que dinâmico em que o Boninho está tentando se ajustar até mesmo o que as redes sociais estão pedindo, o que ele está vendo o mundo reagir para garantir que o programa continue vivo, mas outros programas como esse, como o Too Hot to Handle, ele coloca você em situações o que é não ter relações amorosas de um tipo, mas ele vai te provocar nesse cenário, né? E aí, se eu não me engano, uma coisa da estrutura e aí, Eric, me corrija se eu estou errado. O Big Brother, por exemplo, ele coloca as pessoas em privação de sono. Tem o ponto de ter o VIP Xepa, que é colocar as pessoas até em privação de comida, né? Que é para gerar, por exemplo, no Big Brother, que necessita de um estresse de pessoas, gerar esse estresse, não é isso? Sim, de fato tem essa questão da VIP Xepa é para, mais uma vez, dividir as pessoas, né? Então, o líder ele tem que escolher um número super limitado de pessoas para levar para o VIP, onde essas pessoas vão poder comer um pouco melhor. Não um pouco melhor, é bem melhor por uma semana, um pouco mais, um pouco menos. Uhum. E o pessoal da Xepa não é nem uma questão de comer pouco ou muito privação de comida, eles não são mal alimentados,
mas existem pouquíssimas opções. Então a pessoa vai comer normalmente só, sei lá, fígado, moela e ovo. Enquanto que o pessoal no VIP tá comendo picanha, tá ligado? E a privação de sono e coisas do gênero assim acontece muito quando existe a. Ai, qual é o nome daquilo? É o monstro do anjo. Então a pessoa tem que fazer uma dancinha a cada, sei lá, 1, 2 horas. Então o pessoal não perdoa. Você tá lá dormindo, começa a tocar música, você tem que se levantar e ir lá, e é extremamente exaustivo. E também tem as provas, né? As provas fazem as pessoas, às vezes as provas existentes fazem as pessoas ficar lá por muito tempo. E por último, a própria pressão de estar no jogo Uhum. faz as pessoas perderem a cabeça. Então elas param de conseguir dormir, você não tem um relógio para saber que hora é, você não tem que se basear mais ou menos pelo sol, e por sorte eles estão no Rio de Janeiro, então eles têm bem, né, bem definido o dia, né? Mas é tudo feito para você ficar perdido como ser humano lá dentro. Mas eu acho que isso é exatamente o objetivo de todo o game design, na real, né, Pedro? Se a gente, vamos voltar aqui pro papo de game design no geral, né? O game design é exatamente isso, né? A gente pega, a gente diz isso pro nosso jogador. Aqui tá o teu objetivo. A gente diz pro jogador, esse é o teu objetivo aqui. Vamos dar o exemplo do futebol, né? O teu objetivo é tu levar essa bola pra dentro dessas 3 traves aqui. Só que só pode usar o pé. Tipo, e daí a gente começa a colocar obstáculos, né? A gente começa a colocar conflitos em como o jogador vai atingir esse objetivo, né? Então, só que tu só pode usar o pé. Só que tem um outro jogador que fica ali e pode pegar com as mãos. Só que se tu passar pro cara, o outro cara, é impedimento. Então, em todo game design é sobre isso, né? A gente define um objetivo e a gente vai colocando obstáculos pro jogador não atingir esse objetivo. E o bom reality show, o bom reality game é exatamente isso, né? O Too Hot to Handle eu acho que é um exemplo perfeito, né? É isso, eles colocam um monte de gente gostosa pra caralho junto e diz pra eles, então, vocês podem ganhar aqui $100 mil se vocês não se tocarem. Tipo, é exatamente sobre isso, é exatamente sobre botar o obstáculo mais difícil pra provocar, de novo, esses conflitos e esses tipos de jogos diferentes, né? Tem um outro reality que eu acho que não foi comentado aqui, não sei nem se Eric já assistiu esse, que se chama The Mole. Bah, esse é o melhor, esse é o melhor. Eu ia falar sobre esse, o impostor. Eu ia falar sobre esse. Esse é o melhor reality show que tem. Porque ele coloca várias pessoas fazendo provas, né? São provas bem interessantes, são dinâmicas bem legais. Só que no meio dessas pessoas tem um impostor. E esse impostor ele vai ficar no jogo até o final do jogo. E ele vence o jogo sem ninguém descobrir quem ele é. Contudo, toda semana as pessoas da casa votam em quem eles acham quem é o impostor. Sim. Só que o que é que isso gera nas relações humanas, né? Tipo, pô, beleza. Comecei aqui, sou muito amigo de Eric, blá, blá, blá. Meu irmão, mas será que Eric não tá ficando amigo de mim? Só pra eu desviar a atenção dele. Pra se escapar, né? Ou não tomar voto. Sim. Exatamente. Então, eu gosto muito do impostor, porque à medida que vai passando o público, né? Eu, como pessoa que estava assistindo, eu ficava, porra, eu acho que é fulano. Não, fulano tá... Pera, o público não sabe quem é o impostor? Ah, essa era a minha pergunta. Não sabe, não. É revelado no último episódio. Caraca. Então você fica junto com a galera tentando descobrir, né? Isso é legal. Exatamente. Não, é que o que é legal, só deixa eu fazer um adendo, Pietro, é que tem uma dinâmica, uma mecânica no jogo que faz toda a diferença. Na realidade, a prova de eliminação, como é que é? Tu responde um questionário com várias perguntas sobre o impostor. Tipo, o impostor tem olho... Qual a cor dos olhos do impostor? O impostor tem cachorro? O impostor tem filho? Então tu responde várias perguntas. Quem acertar o menor número de perguntas, né? Quem errar o maior número de perguntas é que é eliminado do jogo. Então, é aí que a dinâmica fica genial. Ah, não é uma apontação de dedo. Não é apontação de dedo. Ninguém sabe quem tu votou, mas é aí que é genial. Então, Tomás, eu não sou um impostor, certo? E eu sei que eu não sou um impostor. Só que eu vou fazer algumas coisas suspeitas pra tu, John, que é meu amiguinho, achar que eu sou um impostor. Porque na hora de responder as perguntas, tu vai responder pensando em mim. E eu sei que tu vai errar, porque eu sei que eu não sou um impostor. Então, todo mundo age um pouco como um impostor.
Porque todo mundo quer eliminar os outros jogadores e quer deixar mais fácil pra si, né? Porque se tu tá errando votando em mim, eu tenho mais chance de não sair. Então, cara, é que essa dinâmica do questionário é muito boa. Essa dinâmica é que faz esse jogo ser, e não só um reality show do caralho, ele é o melhor jogo de traidor que existe, né? Porque no board game é muito famoso o jogo de traidor. A gente tem isso, né? Jogo de papel escondido. Jogo semi-cooperativo, na realidade, né? Os Avalons da vida, né? Esse tipo de coisa. É que a Avalon é de traidor, na real. O jogo semi-co-op, que é esse, né? Que no caso desse jogo é esse. Tem 12 pessoas, eu acho. Acho que é isso, né? 12 e só um vai ganhar. Ou o traidor, ou as outras pessoas. Mas mesmo a gente que não é traidor, que tá trabalhando junto, só um vai ganhar. Então é um jogo semi-co-op, né? Porque a gente tá colaborando, só que só um vai ganhar. E é muito difícil de tu criar um jogo semi-co-op bom. Eu sempre falo, cara, eu nunca joguei nenhum semi-co-op bom na minha vida. Nunca. Nunca joguei um bom semi-cooperativo, porque é muito difícil fazer as pessoas colaborarem e competirem na mesma medida. E o Demol e o Impostor conseguiu fazer isso com maestria. Eu fiz uma série no Story de tão emocionado que eu fiquei. Eu vi em 2 dias esse reality show. É muito bom. É muito bom. Você tem que ver. O Survivor seria isso também? Não, ele é só competitivo. Ele é só competitivo. Não, porque você tem o seu grupo no começo, né? Isso. Aí depois você quebra no finalzinho e vira pessoal, né? Ele tem um cooperativo, é. Realmente. Mas é porque, tipo, é porque pelo menos, eu não sei como é que o No Limite, as últimas edições foram aqui do Brasil, mas o Survivor, você tem que ser amigo das pessoas, porque quem decide o prêmio no final são todas as, são 20 pessoas no começo, eu acho. No fim, é uma final com 3 pessoas, que são as 3 últimas que não Uhum. foram votadas, e o prêmio é decidido pelas 17 que saíram. Ah, não. Aqui no Brasil não é assim. Então, se você foi uma pessoa horrível com todo mundo e traiu todo mundo, todas as 17 pessoas saíram porque você foi um traidor com elas, você não vai ganhar o prêmio. Você tem que. É difícil, é complicado. Aqui no Brasil é mais ou menos isso, né? No Brasil, pelo menos as 2 últimas edições, bom, você, para tirar a pessoa da casa, você tem que perder uma prova, né? A prova da eliminação, e aí você tem que votar na pessoa que quer sair, e normalmente se vota na pessoa mais fraca em provas, né? Então, sei lá, o moço que Sim, ele corre mal, a menina que nada mal e atrapalhou a prova, que fizeram você perder, sabe? Só que no final, quando depois de todos os grupos se desfazem, falta poucas pessoas, sobra-se entre 3 a 2 pessoas, né? Uma das pessoas é eliminada e falta 2 pessoas, e quem decide quem ganha é o público. Então, no final de tudo, existe uma votação pro público, estilo Big Brother Brasil, né? sim, Entre só 2 caras, e no dia eles abrem a votação e já acaba ali. entendi. Que eu acho também legal, né? Porque essa decisão de quem é a pessoa mais legal, em vez de ser a galera que jogou, é nós que assistimos todos os episódios. Sim. Funciona da mesma maneira. Tem vantagens e desvantagens diferentes, né? Uhum. E, por exemplo, o último que aconteceu agora, pelo menos pra mim, o cara que ganhou, ele não era o melhor, tipo assim, ele não era o mais atlético, Sim. sabe? O cara que perdeu era melhor que ele, na minha opinião, né? Mas a galera gostava mais do cara que ganhou, e carisma também leva ponto, né? Então ganhou a prova, ganhou o jogo. Bom, vamos falar um pouquinho das provas, né? A gente está comentando bastante sobre muitas das coisas, como é as dinâmicas, né? A gente comentou bastante, a gente sempre tem essa mentalidade do Big Brother, das provas do Big Brother, mas todos os reality games, né, tem provas. E eu queria ouvir a opinião de vocês, né? A gente tem umas opiniões meio pesadas, mas é isso que eu quero ouvir, sabe? O que vocês acham sobre as provas? Vocês acham que elas funcionam? No Big Brother mesmo, o que vocês mudariam? E balanceamento, o que vocês sentem no geral? Eu sinto que Big Brother é uma bosta, as provas do Big Brother. Mas vamos deixar o Pietro falar, porque que eu falo depois. Eu vou começar dizendo que eu acho que, de novo, a gente vai bater no ponto de qual é a sua. Tipo, primeiro a gente tem que olhar para um reality show como, beleza, eu não estou pensando nas pessoas que estão participando nele. Eu estou pensando nas pessoas que vão assistir. Isso, muito Porque, bom. tipo, se eu fizer as provas, beleza, é pro Pietro, John e Eric se divertirem lá dentro, foda-se. Se quem tá assistindo tá achando uma merda, então isso não tá ajudando em Não tá nada. funcionando, né? É, não tá funcionando.
Tudo precisa ser um espetáculo. Tudo precisa ser um espetáculo. Isso é muito importante, assim, que você entenda isso, né? Precisa ser um espetáculo com aquele foco. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou trazer o Demo, as provas que ele trazia lá dentro eram provas que elas tinham uma dinâmica até, às vezes, estratégia, às vezes de um pouco de sorte, às vezes um pouco de força física, mas ela sempre era pensada para criar o cenário da dúvida de será que Eric, que acabou de fazer essa merda daqui, ele não é o The Mole, né? O, a pessoa é o impostor do jogo. E já no Big Brother, quando a gente olha para eles, as provas precisam ser rápidas. Óbvio, beleza, algumas provas elas saem dia seguinte. Elas precisam atender marketing. Então a gente está falando que às vezes tem a prova, né, do quinto andar, tem a prova do Sim. hotéis.com, né, e eu estou falando vários patrocínios aqui gratuitamente. Mas então eu acho que depende muito. E quando a gente fala, por exemplo, do MasterChef, porra, obviamente que eu quero ver a prova ali que faz o bolo de rolo, porque eu penso, porra, bolo de rolo, uma comida legal e tal. Mas se fosse para fazer, sei lá, um bolo branco, todo mundo faz, não tem muita graça. Então, às vezes, você quer ver as pessoas se desafiando ali, mas ao mesmo tempo o MasterChef tem que criar essa dinâmica de eu tenho que colocar o estresse. Então, o MasterChef não é só, faz aí um bolo branco, vamos ver o que acontece. Não, você tem uma hora, cozinha, tá aberta ou tá fechada dessa vez? Não, a cozinha você pode ir e voltar o tempo todo. Não, a cozinha você tem 3 minutos, esqueceu, se vira, pensa no como tu vai resolver esse problema. Final, se tu esqueceu o ingrediente lá dentro, se fudeu. Mas, mais uma vez, isso não é a maneira como esse reality faz esse espetáculo? Sim, sim, exatamente isso. Perfeito, Exatamente né? isso. Então. Eu acho que as provas dos reality elas são focadas para atingir o espetáculo que ele quer atingir e atingir o público-alvo, né? Aham. Eu, por exemplo, eu não sou muito engajado no Big Brother, mas eu acho um saco prova que demora mais de um dia, assim, tipo prova de resistência que a galera fica 24 horas fazendo. É justamente nesse ponto que a gente meio que é obrigado a concordar com o Tomás, que é o objetivo dessas provas são fazer um espetáculo e, em Uhum, geral, elas são decepcionantes. uhum, Exatamente. Tipo assim, Exatamente. elas falham em fazer esse espetáculo. O que torna espetacular, em geral, nas provas do Big Brother, que é o mais famoso, deveria ser o que deveria liderar nesse sentido, a parte que é o espetáculo é somente o resultado. uhum, A sim. prova de bate e volta de agora, todo mundo tava querendo saber o que ia acontecer, porque todo mundo tá querendo eliminar a Kay Alves, e ela tava lá no bate e volta, e a bate e volta era literalmente só, era um Monopoly, tipo, vai andando pra frente, jogando, puxando numa urna quanto você vai andar. Era só isso. Quase todas as bate-voltas são um coin toss, né? É tipo jogar uma É, moeda. Tanto faz quem vai ganhar. e aí, exato. Então, tipo assim, quantas vezes a pessoa vai jogar a moeda? Essa é a diferença. E eu acho que É. basicamente é assim que o pessoal do Big Brother tá vendendo, da Globo tá vendendo para os patrocinadores, tá ligado? Quantos minutos você quer ficar sendo é, mostrado na televisão? Porque é muito descarado com quanto a prova é simplesmente só paga para fazer as pessoas ali repetirem o nome da marca Às vezes é até várias chato, né? vezes, Quando tu joga. ler a mesma Quando tu joga o frase. dado, tu tem que dizer. Tem que dizer, É, tipo, muito obrigado, iFood, é, por essa movimentação que eu peguei. exato. Eu me nego, eu não vou passar o resto aqui desse programa inteiro sem falar o nome de nenhuma marca. Eu vou falar o nome dos realities, mas eu não vou falar nome de marca alguma, porque eu me nego. Não, e isso é exatamente o que aconteceu na última prova. Mas, ô, Eric, eu tenho uma pergunta pra ti aí, antes de eu entrar na minha fala aqui. Nas provas de resistência, cara, porque eu lembro quando eu assistia Big Brother, as temporadas que eu assisti, que eu assisti pouco, mas algumas eu assisti. Cara, quando era prova de resistência, eu via 2 minutos, tipo, tá, entendi a prova. E eu parava de ver. Tu vê até o final da transmissão, quando é prova de resistência, que eles ficam mostrando, tipo, 10 minutos da prova. Então, as provas de resistência, eu sinto que elas têm nesse sentido, eles têm um valor de espetáculo um pouco maior, porque
quando acontecem as provas de resistência, as coisas que acontecem no dia seguinte, principalmente, elas vão acabando no Trending Topics o tempo inteiro. Então, um participante saiu, esse negócio Uhum. para no Trending Topics por, sei lá, alguns minutinhos. Aí depois vai, passa mais algumas horas de novo. Então, o espetáculo, do ponto de vista de engajamento, de notícias que ficam saindo no UOL, no Twitter, no Fofoquei, Choquei, todo mundo assim, vai, tipo assim, vai espalhando, né, pelo resto do dia. Então, é bem legal desse ponto de vista. E eu confesso que, de fato, eu abro lá o streaming da Globo e vejo por um tempo, vejo quem é que tá, vejo um pouco tal, e saio. Fico, na medida do possível, entrando e saindo para ver o que tá acontecendo, tá ligado? Caraca, mas é que o Eric é hardcore, né? Ele é hardcore, ele é BBBer, BBBer. Respeita o homem que nós chamamos aqui, né? E aí, quando tá normalmente nos últimos participantes, tipo assim, sobrou só dois. Aí eu fico 2, 3 horas acompanhando eles. Meu Deus. Então, Mas você concorda que a prova ela atinge, de certa forma, um objetivo do show, que é expor aquela marca por um longo tempo, se for uma prova de marca, né? Ou pelo menos trazer uma exposição a longo prazo de, pô, vamos colocar uma prova de resistência, porque agora o pessoal vai falar do Big Brother pelo menos até às 3 horas. Então, quando você vende isso, você também está vendendo para o seu cliente ali de, ó, você pode patrocinar e a prova X, e essa prova ela tem uma exposição normalmente de tanto tempo, é uma prova que por isso custa um pouco mais caro. Então você, pensando num quesito, né, financeiro, você também tem que entender como monetizar em cima disso daí, né? Apesar de ser meio merda. todas as notícias que aparecem no dia seguinte, eles colocam tanto a marca impressa em tudo que não tem nenhuma maneira de qualquer site de notícia dizer assim, fulano Uhum. saiu da prova, sentar e botar uma imagem que não tenha o patrocínio ali. Então, a marca com certeza está recebendo dinheiro. Às vezes tá na blusa deles, né? Tá na blusa, tá no capacete. Não, vai ter uma prova, eu tenho certeza que vai ter uma prova que o pessoal vai ter que tatuar a marca no Quem tatua corpo. mais bonito, ganha. Caramba. Quem tatuar primeiro ganha. Tipo isso. Mas, exato, mas primeiro vai ser ruim. Mas eu acho que, voltando aqui no ponto que tu levantou, né, Pietro? Eu acho que tu botou um ponto muito bom, assim, que é qual o objetivo do jogo? Qual o objetivo dessas provas, né? Como tu bem colocou. No The Mole, no Impostor é isso. Eles fazem provas que são complicadas, que são provas difíceis, que é fácil de tu errar. Então, é muito fácil de tu cometer um erro propositalmente e parecer que tu é um impostor, ou até não propositalmente, e parecer que tu é um impostor. Porque eles querem sempre colocar dúvida nos participantes e no espectador, né? Porque, de novo, o espectador não sabe quem é um impostor. Então eles querem colocar dúvida em todo mundo. Esse objetivo de todas as provas do impostor é aumentar a dúvida. É sempre esse objetivo. Já, se a gente fala do Big Brother, realmente, o objetivo é engajamento. É realmente as pessoas estar engajadas. E é por isso que eu detesto, e eu tenho raiva absoluta da prova que o Boninho mais repete. Ele repete essa prova 250 vezes em todo o Big Brother, em todo bate-volta ele coloca essa prova, que é a porcaria da prova de abrir as caixas, ou portas, ou foda-se, não importa o que é. Daí tu tem 3 etapas, sempre tem 3 etapas, normalmente é 3 etapas. Tem 3 etapas com 20 caixas. E aí nessas 20 caixas tem 3 caixas que vão ter o passe para tu ir para a próxima etapa. Na próxima etapa tem mais 3 e na última etapa tem uma pessoa. Quem achar a última caixa vence. Só que essa porcaria dessa prova, ela tem um problema, né? E que, de novo, eu também já fiz um vídeo sobre isso, tá, pessoal? Mas eu vou resumir rapidamente aqui. Qual é? Quando um jogador acerta, ele dispara na frente. Porque ele sempre vai ter os chutes com maiores chances de acertar. A porcentagem maior, né? Sim. Nessas provas sempre acontece assim. Alguém tá na última etapa, alguém tá na segunda e tem alguém lá na primeira, ainda patinando na primeira, porque se ferrou, porque só tem 3 chances de acertar. E 2 pessoas já pegaram essas chances. Então a última pessoa ficou com o percentual de acerto muito baixo. O win rate dele ficou muito baixo. E aí vem a provocação, né, que tu fez muito bem, né, Pedro? Qual o objetivo? Se o objetivo é deixar as pessoas engajadas, cara, tinha que ser um jogo que ele é mais competitivo. Né? Tinha que ter um loop de resistência de fracasso, né? Tinha que ter algo que empurrasse as pessoas de trás para frente, pra gente garantir que todo mundo ia ser muito mais emocionante se todo mundo sempre estivesse na última etapa tentando achar a caixa. Isso seria muito mais emocionante, deixaria a galera muito mais engajada. Mas
talvez reduzir um pouco a duração da prova. E daí, com isso, reduz a exposição da marca. E aí, com isso, o Boninho manda eu me fuder. Porque ele quer saber dos milhões no bolso dele, não de um jogo que seja competitivo o suficiente, né? E vamos falar a verdade, o público geral tá nem ligando. Eles só querem o resultado da prova também, sabe? Só que, porra, o espetáculo, como o próprio Eric falou, ele é diminuído nesse exemplo que você deu, sabe? Fica chato de assistir. A gente vê a Key Alves lá na frente de todo mundo e, cara, ela começou ganhando, ela ganhou. Foi basicamente o que aconteceu, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu. Que é sempre isso que acontece. Em todas as provas de coin toss é sempre isso que acontece. O cara que tem o primeiro coin bom, ele dispara, porque ele cria esse gap, né? E no caso dela era só rolagem de dado. Quando não é rolagem de dado, quando é esse caso de eu ir bem, diminui a tua chance de ir bem, que é o caso das caixas, das portas, que eles fazem toda hora. Deve ter feito esse ano. Eles sempre fazem essa porra dessa prova. Aí ferra. Aí quem acertou primeiro, os outros caras ficam muito pra trás. Eu sinto que esse ano ele tentou um pouco de adicionar rubber banding, que era tem as 3 etapas, por exemplo, esse das caixas, tipo, eram 3 etapas, e aí em cada etapa você tinha que coletar 3 do mesmo de um símbolo diferente, 3 de símbolo diferente. Então o que acontecia era que caso uma pessoa passasse muito cedo da etapa 1 para a etapa 2, ela sozinha estava abrindo as caixas da etapa 2, e quando ela encontrava símbolos repetidos, os outros, ela era obrigada a mostrar o símbolo para os outros participantes e colocar ele de volta no mesmo local. Então, os outros participantes, quando chegassem na etapa 2, já teriam disponíveis certos símbolos para eles pegarem logo, tá ligado? Então tinha esse rubber banding. Só que a prova não é longa o suficiente para esse rubber banding fazer diferença. Então eles tentam, eles fazem alguma coisa. E o grande problema que é uma coisa que eu também vou mexer aqui, que eu vou mencionar com outra prova, se você acompanhar o Twitter e o Telegram nesses momentos, as pessoas, um dos comentários que eu mais vejo acontecendo falando gente, não estou entendendo o que está acontecendo, fulano vai ganhar ou não? E tipo assim, não era difícil, era tipo assim, gente, ele tem que coletar 3 diferentes, se ele coletar um símbolo igual, ele coloca de volta no mesmo local. Era só essa a regra adicional. Tipo, As pessoas não estavam é entendendo. uma linha, literalmente um tweet a mais. E a pergunta do pessoal fulano tá ganhando ou não? É isso que eu quero saber. Quem é que tá ganhando? Quem é que tá na frente? Então, nesse sentido, um monte de porta que você só tem que passar a porta certa é a coisa mais simples, porque você olha quem tá na frente e você sabe, fulano tá ganhando. Aí eu fico muito em dúvida sobre isso, tipo, porque é complicado. Você não pode colocar tantas regras. Mas por isso que, Eric, a minha sugestão, até que eu dou nesse vídeo que eu falo dessa prova específico, não é um loop de resistência de sucesso, que seria esse caso, né? Que é o cara que tá na frente, a gente segura o que tá na frente. A minha sugestão é um de resistência de fracasso, que é quando o cara passa de uma etapa, tu elimina o número de caixas que ele deveria ter achado, entendeu? Por exemplo, é isso, se a gente tem 15 caixas para 3 jogadores, a estimativa é que cada jogador vai precisar abrir 5 caixas. Se eu acertei, automaticamente a gente elimina outras 4 caixas. Automaticamente. Tipo, eu acertei, elimina 4 caixas que estão erradas. Que estão erradas. Porque daí a chance de acerto do próximo jogador sempre vai ser maior. E fica fácil pro público ver isso, né? Visualmente. Não é uma regra. Exato. Exatamente. Só abriu as caixas de pum, pum, pum. Tá, então, ó, agora vamos eliminar a 12, a 13 e a 14. Abre aí pra gente. Tum, tum, tum. Deu. Tá ligado? Já tá resolvido. Se o cara dormiu, ele já viu que as caixas tá abertas. Tipo, ainda é a mesma regra de abrir caixas. Não é uma regra adicional que se tu pega igual, tem que devolver, né? Isso é uma regra adicional que Sim, eu entendo, dificulta o entendimento pra a galera que não tá prestando atenção. Não, pra você ter noção, isso é complicado até mesmo para os participantes. Tem participante que eu não sei, acho que é o nervosismo e coisa do gênero, mas teve uma outra prova, que foi a prova de líder e anjo, que aconteceu nesse sábado, que eu vi ela inteira. Eu me arrependi, mas o que aconteceu era literalmente uma corrida, certo? Tipo, era um circuito que eles tinham que abrir caixas de papel, certo? Então, você enfiava a mão numa caixa de papel e lá dentro ia ter um símbolo do patrocinador ou não, que você tinha que coletar 4 desses símbolos e colocar numa caixa e apertar um botão. Somente isso. Só que a regra não era quem fosse mais rápido a coletar os símbolos. Eram 15 caixas e a regra era quem abrir menos caixas ganha. Em caso de empate no número de caixas, ganha o mais rápido.
Então não era uma corrida. Era um jogo de eficiência. Não, Era... era um jogo de sorte, porque você não sabe o que tem dentro da caixa. Não, é de sorte, mas é de eficiência, né? O critério de vitória é quem foi mais É, eficiente, não é quem foi exato. mais rápido, né? O número de participantes que literalmente estourou todas as caixas procurando, abrindo que nem um louco. Tipo assim, acho que eram 16 ou 14, sei lá, assim, tipo assim, mais da metade fez isso. É, claramente, como eles distribuíram a prova, né? Claramente era assim: ia ter uma caixa na sessão inicial, uma caixa na segunda sessão, uma terceira caixa na terceira sessão e uma última caixa na quarta sessão que teriam os símbolos. O pessoal tava tipo assim: abre a caixa número 1, abre a 2, abre a 3, abre a 4, abre a 5, abre a 6, tipo assim, sem pensar nada, tá ligado? E não só isso, o pessoal, tipo, teve uma participante que abriu todas as caixas, teve o menor tempo lá de, sei lá, 40 segundos ou uma coisa assim, e o pessoal do Telegram tava achando que ela que tava em primeiro lugar. Uhum. E eu tava assim, gente, a regra não é essa, a regra é quem abre menos caixas. E o pessoal nos comentários falando, não tô entendendo, não tô entendendo. Tipo, literalmente tinha um ranking mostrando pra gente quem era que tava em primeiro, as pessoas ainda assim estão assim, mas por que tá fulano tá em primeiro? E, tipo assim, a regra não era difícil. Não, mas é que eu acho que isso também tem um problema, né? Muito grave de explicação. Eu acho que eles sempre explicam as provas. As provas que são um pouco diferentes, eles não conseguem explicar. Tipo, é isso. Não é uma prova de corrida. Tipo, a prova é sobre eficiência. Quem abre menos caixas. Essa é a prova. É, Em caso de empate, quem for mais rápido. Tipo, isso tem que ser. Tem que ser dito assim, ó, quase em voz baixa, tá ligado? Pra não pensarem que é isso que importa. Mas é. não, ele diz, é uma prova de corrida. Quem conseguir os 4, porra, aí fudeu, tá ligado? Tipo, aí ferrou. E tinha um contador gigante, né? Tinha um contador gigante do tempo. E aí, porra, cara. Tem um contador gigante, exatamente. De novo, semiótica, né? O que significa quando coloca um controle de tempo gigante? Tempo é o que importa. Tempo, Exato. Tipo, exato. o cara nem tinha que ver o tempo. Mas eu acho que, de novo, vai no ponto de, tipo, a gente tá desenhando essas provas, né? Mas tem que olhar pro público-alvo, porque a gente tá falando que quem assiste Big Brother não é um público-alvo, tipo, fixo. Não é só, são pessoas que, sei lá, que consumem jogos, por isso elas vão entender mais fácil uma prova do que outra. Então tem que fazer esse conteúdo todo ser deglutido por todo mundo, né? E ser fácil de entender, o que vocês estão provando que não é fácil de entender mesmo da forma como é, mas tem que ter a disposição, né? Mas eu acho legal que o que vocês estão trazendo, por exemplo, vocês trazem sugestões de coisas que poderiam ser feitas que ainda assim garantiriam uma boa exposição para a marca, porque se a prova se torna mais falada, você também fala, pô, a prova do GD de bolso lá, pronto, vou usar o GD de bolso como marca agora. A prova do GD de bolso foi a melhor prova do programa, porque, pô, foi muito legal ver o Eric fazendo aquela atividade, e aí depois veio o John e conseguiu tirar o. Tipo, mesmo que sejam provas rápidas, tem como ter esse efeito e trazer mais esse ponto, né? Então, o Big Brother tenta trazer essa simplicidade, mas poderia melhorar nesse lugar daí, né? Mas aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque, né, a gente fala do reality e falou dessas provas que tem patrocinador, mas será que um reality ele é imutável? E quando eu falo imutável beleza, eu programei aqui que vai ter 12 semanas, vendi as minhas cotas tais, 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 e agora é só lançar o programa e ver o que acontece. Tipo, a graça do design está você conseguir mudar e gerar as interações à medida que vai ocorrendo. Como eu já chamei Eric várias vezes nas perguntas anteriores, Tomás, começa por você. O que é que você acha? É necessário você adaptar o reality show? E vamos até fugir do Big Brother, né? Porque ele é um reality show que está meio que não, ele ocorre ao vivo. Mas vamos, por exemplo, trazer o The Mole. Será que ele é imutável? Muito boa tua pergunta, Pietro, mas é que eu acho que entra muito na questão de ser um live service ou não, né? Se a gente for brincar aqui, né, com o nosso meio de jogos aqui, né? Tipo, o Big Brother, o fato de ele ser ao vivo, né? E eu sei que a gente queria fugir um pouco dele, mas só para dar esse exemplo, o fato de ele ser ao vivo, diário, né? Permite tu fazer adaptações no teu jogo. Assim como o Eric muito bem comentou, tinha edição que tava sem graça, ele foi lá e meteu mais 2 pessoas no meio da casa, porque foda-se, porque ele queria
bagunçar o jogo. Quando a gente tá falando, eu acho, de reality shows, e a gente já definiu isso antes, né, que é principalmente sobre a interação humana e secundariamente sobre o jogo, aí eu acho que as regras do jogo são menos importantes. Eu acho que tu pode mudar as regras do jogo de acordo com a dinâmica, né? Se tu vê que as pessoas começam a ficar muito amiguinho, que o conflito não tá acontecendo do jeito que tu quer, eu acho que tu pode e tu deve mudar as regras do jogo, como tu bem mesmo disse, né, Pedro? Qual é o teu objetivo com isso? Se o meu objetivo é gerar conflito e engajamento, eu tenho que mudar as regras do jogo. Já se tu tá falando de um reality game, onde o jogo é o principal, eu acho que essas regras elas se manterem sólidas através de toda a partida, vamos chamar assim, é o crucial para tu ter um jogo justo, né? Foi o exemplo que a gente deu do MasterChef, né? No MasterChef, eles falam sobre relacionamento, mas quem ganha é o melhor cozinheiro, em teoria, né? O melhor cozinheiro dentro das regras que eles estipulam ali. Se eles falam que eles estão avaliando o melhor cozinheiro e daí o último episódio é uma votação popular, Uhum. aí não é mais sobre o jogo. Virou sobre as pessoas, assim, né? Então, eu acho que a resposta é sim ou não, né? Até no Demolo, aqui no exemplo que é o perfeito, né? De reality game, é muito incrível, galera. É muito incrível mesmo. Eles têm algumas dinâmicas, né? Não, eu vou dar até o spoiler da dinâmica, mas não vou falar sobre como ela aconteceu. Eles têm umas dinâmicas, por exemplo, que tu pode apostar parte do pote, tu pode tirar prêmio, tu pode tirar o prêmio de todo mundo pra comprar a tua imunidade. Tem um momento que eles fazem isso, que eles jogam, cara, isso é uma baita bola curva. Tá ligado? Tipo, o cara mudou do nada, eles estavam só adicionando dinheiro no pote, daí tu vai lá e tu tem a chance agora de tirar pra comprar uma imunidade. Ou não era pra comprar imunidade, era pra ganhar mais informação ganhar informação de quem era o impostor. Era isso, tipo, tu podia comprar a informação do impostor, só que tu tava custando dinheiro pra comprar essa informação. Então tu ia aparecer o impostor, né? Porque tu tá gastando o dinheiro do pote, que é o pote de todo mundo. Então, cara, isso é umas bola curva que entra, que é incrível. Mas tudo isso foi planejado, né? Volto ao ponto que dá pra mudar, eu acho que é mutável. É. Mas no caso do Demo, que é um reality game, tudo isso é planejado, como a gente bem disse. Cada coisa no jogo, e isso agora voltamos ao grande assunto do podcast, game design, né? Tudo no teu jogo tem que estar direcionando o teu jogador para a parte incrível do teu jogo, né? Para o momento mágico do teu jogo, para o sentimento que tu quer que teu jogador esteja experienciando. Então, tudo no Demol é construído para gerar desconfiança, para gerar conflito entre eles, né? Então, essas bolas curvas, elas também estão servindo o grande propósito da visão que eles têm para esse jogo. Assim como o Boninho tem a visão pro Big Brother de ser um entretenimento, né? Então, ele muda o jogo dele para isso. Eu discordo. Porque eu sinto que eu tá falando. Eu não sei desses exemplos, desses que você falou em específico, mas acho que do MasterChef, por exemplo, você falou que de fato eu concordo que eles não podem trocar a regra final para ser algo tipo uma votação pelo Uhum. público e tal. Mas o motivo não é tanto porque eles têm que ser justos, é mais porque a proposta do programa é de fato encontrar um melhor chefe, coisa do gênero, então seria o especialista que define isso. Mas eu tenho plena convicção assim de que eles trocam sim partes do programa para moldar o que vai acontecer. Então, se tipo, porque eu sinto que o grande ponto dos reality shows, dos reality games, é que eles precisam ser um espetáculo sempre. Então, se tem um candidato que é uma pessoa que é favorita a ganhar o programa já no MasterChef, não sei se acontece. Eu sei que acontece em outros, como o Survivor, né? E eu vou perguntar, o Pedro pode até confirmar se ele sente que isso pode acontecer ou não. Mas se uma pessoa ela é super favorita a ganhar já, e a especialidade dela no MasterChef é construir, sei lá, pratos que envolvam comidas do mar e provas que estão em seguida seriam comidas do mar, é muito fácil um programa como esse trocar essa prova para fazer algo com outros ingredientes completamente diferentes. Justamente para não dar esse favoritismo tão grande a essa pessoa, porque eles precisam criar um enredo de que essa pessoa também falha, de que ela também erra, tem que criar um espetáculo sobre aquilo. Ah, não, sem dúvida alguma. Eu concordo contigo aí, Eric. Concordo completamente contigo, cara. Então Concordo. beleza. Porque, tipo, pra.
reality games em que as coisas são ao vivo, é muito mais fácil a gente perceber essas mudanças e esses pivotamentos, né? Essas mudanças de direção do programa, como no Big Brother, como na Fazenda, você mudar a dinâmica somente naquela semana. A semana do Big Brother ser uma semana turbo. Eu não vejo a Fazenda, mas eu sei que às vezes eles mudam a dinâmica para acontecer, para ter mais ou menos pessoas indo para como se fosse uma xepa que tem lá, para ter mais punições ou não, dependendo de quanto os produtores estão vendo se aquele grupo está funcionando ou não, né? Mas eu tenho certeza plena de que realities onde as coisas são muito mais editadas, elas são pivotadas e mudam constantemente. A gente só não percebe tanto por causa que a gente não está vendo as coisas ao vivo serem mudadas, né? A gente só viu a edição, né? A gente não viu. Exato. E na edição tu disfarça melhor, sem dúvida alguma. Exato. Com Maqueia, né? certeza. Fica parecendo que foi uma coisa muito mais planejada, né? Mas o pessoal só tava tipo assim, mano, fulano tá ganhando tudo, prova de resistência. Fudeu. Cancela todas as provas de resistência. Uhum. Faz só prova de Sorte, sorte agora, tá ligado? E é isso aí. Tem que ter um jeito, tem que tirar esse cara. Mas eu concordo contigo, né, Eric? Porque, de novo, o objetivo, né? Qual é o objetivo? É a narrativa. O teu exemplo do MasterChef foi ótimo. Tipo, cara, se já tem um cara que é muito favorito, vamos melhorar essa narrativa. E esse é meu grande problema. Consegui botar aqui. Era o meu grande problema com o Big Brother não mostrar o percentual de eliminação. Por quê? Porque senão, o Big Brother da Juliette, por exemplo, cara, desde do segundo mês ali, sabe, da quinta semana, cara, já era óbvio que a Juliette ia vencer. Já era óbvio. Sim. Tipo, ela foi pra 3 paredão e os 3, a galera saiu sempre com um recorde de voto e ela com 1%. Tipo, já era óbvio que ela ia vencer. E a galera continuava colocando ela no paredão. Então, essa narrativa ficou muito, muito ruim. Ficou uma narrativa muito fraca. Tipo, a galera lá dentro odiando ela, achando que ela tava escapando por pouco, e a gente aqui fora, tipo, tá, caralho, velho. Vamos colocar a Juliette e mais Já não alguém. tem tá? mais Que graça, saco. Tipo, Não, tinha graça sim. Tinha graça sim, quero ver a Juliette. Não tem. Tu é fãzinho, Sou tu é caco, fanboy, tu sou não caco. conta. Pro cara que é o que assiste esporadicamente, que é a grande maioria não é um fã viciado que nem tu, né, Eric, lamento dizer. Mas, tipo, eu que assisto de vez em quando, pra mim essa narrativa ficou um saco. E eu tenho vários amigos que são super fãs e disseram, não, pra mim tava ótimo. Não, mano, pra mim tava um saco. Tipo, se eles revelassem que a pessoa que foi eliminada junto com a Juliette tinha 98% dos votos, ninguém mais ia colocar a Juliette no paredão. E aí, tinha a chance da Juliette ficar arrogante, tá ligado? Tinha a chance de ter uma mudança de narrativa ali, entendeu? A Juliette ficar arrogante, pensar, não, quem vem comigo se fudeu. E daí, mudar essa narrativa inteira. E a galera parar de votar nela, votar em outras pessoas, iam criar outras dinâmicas. Tipo, olha como a narrativa poderia ser diferente. A Juliette poderia não ter vencido se o percentual fosse aberto. Impossível. Não, se o percentual fosse aberto. Sim, muda tudo, cara. Isso Muda tudo. Ela tem 32,2 milhões de seguidores no Instagram. Porque ela sempre foi boazinha. Impossível. Porque ela sempre foi boazinha, cara. Entendeu? Se ela soubesse que ela era forte, ela poderia ter se tornado arrogante. Entendeu? E toda a narrativa poderia mudar. As pessoas poderiam ter ficado amigo dela e não contra ela. Porque ela tem 32 milhões porque todo mundo ficou contra ela. E todo mundo gostava dela. Só que se todo mundo começasse a ficar aliado dela porque ela era forte, todo o jogo ia mudar. Entende? Tipo, eu não tô dizendo que ela não ia vencer. Pode ser que ela vencesse, pode ser que não. Não tem como a gente saber, porque o jogo seria muito diferente. Literalmente, o game design desse reality Mas ela show. não, então ela ganharia. Não, é claro que ela seria. Rapaz. Não. O poder corrompe o homem. O poder corrompe o homem. E a mulher, Pior que e a isso é mulher, verdade. e a mulher. Isso é verdade. O poder corrompe as pessoas. Eu queria trazer um ponto, porque assim, eu acho que, vamos lá, vamos pensar numa estrutura de jogo, né? E olhando para uma estrutura de televisão. No reality show, ele tem o que, na verdade, em programas de televisão, normalmente tem o que a gente chama de showrunner, né? Que é a pessoa responsável por aquele show. Seja o Jornal Nacional, seja o Domingão do Faustão, seja o Big Brother. Então o Faustão nem existe mais. Troca o exemplo. Programa do Hulk. Faustão com a galera. Mas bom, seja esses programas, ele tem o showrunner. E esse showrunner, normalmente, ele é o game designer, se a gente olha para a estrutura do nosso jogo. Só que, quando a gente está fazendo um jogo, a gente está pensando num público-alvo, né? Só que o nosso público-alvo não é quem está dentro do jogo. É quem vai assistir o meu programa. Eu preciso gerar receita com as pessoas que vão assistir. Eu quero que as pessoas se engajem com o The Mole. Eu quero que as pessoas se engajem com o Big Brother. E aí, eu até concordo com o que o Tomás traz, que, tipo, beleza,
Se mostrasse, podia ser que a Juliette caísse em contradição. Ao mesmo tempo que o Boninho tá vendo que toda vez que isso acontece, o que acontece, as pessoas vão agir na internet e o show. Cara, eu acho que o ano da Juliette foi o ano que o Big Brother bombou. Ele já vinha de um ano muito hypado, mas ele vai num ano que é incrivelmente. Ele atinge picos de acesso Acho que foi o incrível. grande maior. Então, por que eu ia mexer nessa estrutura se eu tô ganhando? E ao mesmo tempo que, tipo, eu acho que ele poderia brincar com um momento de, pô, nesse, nessa eliminação eu vou falar. Eu vou falar porque eu quero exatamente quebrar o que as pessoas estão, tipo, ah, não, o Gustavo não sai. Gustavo saiu com 78% dos votos. Puta que o pariu, a gente não entende de nada. Então você começa a quebrar. Mas no seguinte, você não diz o quanto foi. E aí já fica, putz, peraí, quando será que ele saiu? Será que agora eu tô reentendendo o programa? Então você precisa entender para gerar essa dinâmica, porque a Juliette é esse cenário, né? Todo mundo colocava ela ia sempre vencer. Mas se você mostra que todo mundo não faz isso, você podia perder, podia deixar de engajar exatamente o público-alvo que estava toda terça-feira ali, ó, fazendo mutirão contra quem tivesse com a Juliette. Então, para ele era importante isso estar acontecendo. Para o showrunner, ele estava atingindo o esperado. Mas até, ainda batendo no ponto da mutabilidade do programa, né? Eu acho que o The Mole, ele, para mim, ele é um ótimo reality show também, porque o Eric foi muito preciso quando ele diz que a gente não vê como está sendo feita essas edições para transformar, mas todos esses programas têm sim sua edição. Por exemplo, o MasterChef ele é gravado muito, muito antes da gente ver. Ele não é gravado tipo essa semana e o episódio sai a próxima semana. Ele é gravado muito antes do programa sair ao ar até. Somente a final que é ao vivo ou eu tô errado? Não, nem a final é ao vivo. Nem a final, O nossa. que eles fazem, eles gravam duas finais, mas o vencedor só sabe o resultado no dia que tá no ar. Pode Da crer. hora. Mas o, o lance tá no showrunner, né? No showrunner olhar e fazer exatamente isso. Ele, tipo, putz, essa semana, gente, não elimina ninguém. Ou se tiver uma situação assim, por favor, não eliminem ninguém nesse programa. Vamos colocar a prova de retorno aqui. Porque você precisa entender quando criar um engajamento, quando o programa ali, pô, esse episódio de hoje já não foi tão interessante, no próximo vamos trazer isso, vamos botar a prova da Cacau Show primeiro, foda, de novo falando marca aqui, né? Vamos colocar ela primeiro ou depois, porque aí vai pegar aquele cara que não é bom em doce, então a gente já tenta eliminar ele, ou pega a força de fulano. Então, tem isso, mas o Demo, ele tem um momento muito claro assim no programa, e eu não vou falar o que momento é, mas vou deixar para as pessoas, deixar quem quiser assistir, mas ele tem um momento muito claro que você vê aqui que, peraí, o programa se adaptou a essa situação aqui. Vamos ver como as pessoas dentro do jogo atingem. E, para mim, pelo menos, o showrunner atingiu o ponto que ele me engajou e me reteve assistindo o programa exatamente porque eu vi essa transformação acontecendo e eu fiz, tá, e agora? E o que o showrunner fez as pessoas ficarem se perguntando lá dentro, tipo, e agora? Então, você precisa entender toda a estrutura do que você está criando, né, como o game designer, como o showrunner, para entender como você vai afetar internamente o programa para que isso afete as pessoas que estão assistindo. Isso que eu acho que é a magia do reality show, assim. Eu acho que esse é o principal ponto de um game design de reality show, seja ele com mais foco em realmente dinâmicas, em ter um vencedor ou perdedor, seja você construir somente mais as interações sociais, você precisa entender o que é que você está construindo e como você vai provocar essas construções. Eu acho que é muito importante você entender isso, né? Por mais que seja é um programa só sobre cozinha, culinária, a gente está trazendo chefes profissionais. Tudo bem, mas quem está assistindo não é chefe profissional, normalmente, a maioria do público não é um chefe profissional, então você precisa entender como atingir isso daí, né? Como atingir o público que tá olhando para esse programa. Vamos para a minha última perguntinha do dia.
E aí eu queria, bom, a gente falou de várias coisas, já tocou em momentos, pô, eu mudaria isso daqui, mudaria aquilo outro, veja essa falha aqui, eu gostaria de assistir mais lá, mas eu queria saber, o que é que vocês enxergam em reality shows brasileiros que poderia ser mudado? Então, a gente pode abrir para tema, então a gente pode, pô, esse tema aqui não é interessante, eu tenho esse reality show aqui que não engaja muito aqui no Brasil, isso não é um tema muito legal. Pode ser as provas, pode ser dinâmicas, né? Big Brother tem várias dinâmicas, ele está sempre se atualizando para gerar mais discórdia, né? Até falando de uma própria dinâmica que tem dentro do programa. E aí eu vou começar a pergunta pelo John, porque você está muito caladinho hoje, John. Estou caladinho? Tá muito caladinho hoje. Eu tô esperando vocês me dar meus 30 segundos pra mim falar por que que eu vou me manter na casa. Mas me conta, o que é que se mudaria nos reality shows? Eu sei que você está assistindo Big Brother agora, né? Sim, sim, sim. Eu acho que algumas coisas que precisam mudar ali, eu sinto que, principalmente no Big Brother, eu acho que é me fazer querer participar e assistir mais, coisas que aconteceram até no começo do jogo, né? Essa brincadeira que até o Eric comentou de, o jogo, a galera entrou no Big Brother acorrentado, sabe? Coisas que sejam fisicamente interações entre os jogadores, sabe? Imagina se o jogador atendesse o Big Fone e ele tivesse que ficar durante 24 horas sem poder falar, sabe? Isso ia ser talvez interessante, ia chacoalhar o jogo, sabe? As pessoas iam ficar em dúvida e imagina se o cara pegasse alguma outra prova ali e eles têm que ficar durante 2 horas pulando de uma perna só. Eu acho que isso seria dinâmicas interessantes que não é só bater papo, sabe? Que é o que acontece lá, sabe? E apontar o dedo na cara do outro, sabe? Coisas onde o jogador tinha que fazer alguns objetivos pequenos para liberar coisas melhores para ele no futuro, eu acho que seriam outras interações além de só, tem essa prova do X e essa prova Y, sabe? Daria para pensar pequenas coisinhas pipocando durante todo o programa, sabe? Eu quero só acrescentar um ponto, John, que você me lembrou. Eu não lembro qual é o país, mas teve algum Big Brother que, cara, tinha uma pessoa que era odiada na casa, odiada, Hum. e aí ela pegou o castigo do monstro. Só que o lance é, toda vez que ela furasse o castigo do monstro, tinha um prejuízo para casa. Ah, legal. Isso foi do caralho, porque a pessoa simplesmente ligou o foda-se nesse momento. É isso, cara. É isso que eu quero ver. Eu sinto que um dos grandes momentos do Big Brother é quando um cara faz alguma coisa ali que ele pega as regras e ele brinca com as regras, né? Igual isso aí que você tá falando, é um acontecimento. Eu lembro muito do Big Brother que teve o Prior lá, e basicamente tava o Prior e o Babu, que era o amigo dele, e contra várias meninas, né? Contra basicamente um outro grupo, né? E o Prior ganhou a prova do líder, sabe? E com o ganho da prova do líder, ele pôde escolher, ele tinha, sei lá, 4 opções de pessoas para colocar no VIP. Só que ele basicamente falou: não, não vou dar para ninguém, sabe? Só deu pro Babu, só deu pro Babu. Exato, ele deu pro Brabu e pras galera ele não deu para mais ninguém. Então, e foi uma bela de uma jogada ali, sabe? 14 pessoas na xepa. Mas note que o que você gostou foi o espetáculo, mais uma Exato. vez. Eu sei que eu tô falando muito e batendo na Exato. mesma Sim, tecla, sim. mas é justamente a criação dessa fofoca, desse drama, que foi, nossa, o cara colocou Exato, só exato. o amigo e mandou todo mundo pra passar fome. Ele brincou com a regra, né? Exatamente. É muito sensacional. O que aconteceu agora nesse Big Brother foi que um cara ganhou o líder e na mesma semana ia ser o aniversário dele, né? Então ele ia ganhar o líder, ele tava todo feliz, ele ia comer um bolo lá, todo mundo ia cantar parabéns pra ele. Só que o cara que ganhou o anjo, ele pode mandar alguém pro monstro e o cara que vai pro monstro automaticamente ele vai pra xepa. E ele basicamente colocou o líder na xepa e ele perdeu todas essas regalias, né? E foi um grande momento, né? Foi uma tipo assim, claro, as pessoas ficaram se pensando, pô, será que ele fez uma jogada muito sacanagem porque era aniversário do cara ou não? Mas não tira o mérito que foi uma bela de uma jogada, sabe? Eu acho que esses tipos de coisas que gerariam mais jogadas e brincar com as regras mesmo, sabe? Porra, se você pisar com a perna direita no gramado, você vai ferrar todas as pessoas tal, sabe? Vai ferrar todo o seu time. Sei lá. O John, ele tá na fase dele de amarelinha, né? Pode notar que ele tá sempre falando aí de pular numa perna só e tal. Não, sabe o que é o pior disso tudo?
é que essa regra de monstro e do anjo dar um monstro e tal, não sei o quê, já existem fazem anos, acho que já fazem mais de 6 edições, e essa coisa de o monstro ser dado a um líder, esse ano foi a quarta vez que aconteceu. Pra mim, isso é muito pouco. Caraca. É muito pouco. É muito pouco, né? Muito É, louco. É porque, não, é porque tu vai querer colocar um alvo nas tuas costas que tu não vai Exato. ter o poder do anjo, tipo, porque o cara, ele dá o anjo pra alguém, né? Ele não vai tá imune na única pessoa que pode mandar alguém é, direto pra eliminação sem chance de bate-volta, tá ligado? Tipo, é porque não é uma boa estratégia. então, no caso desse cara, ele já sabia que ele era alvo do Uhum. líder, porque o líder já tinha dado, ó, vou colocar você, Ricardo, é E isso. daí o cara ganhou Aí o o anjo. Ricardo foi ganhar o É. anjo. Aí eu vou fazer o quê? A gente é adversário, cara? Toma Mas eu aí. acho que esse ponto o que é o exemplo que tu tá dando, né, John? Respondendo a pergunta do Pietro, né? Tu tá dando exemplos onde eles lidam de formas diferentes com a regra do É, jogo, né? exato. Porque aí, beleza, o Big Brother ele é um reality show, né? Um reality game, mas ele tem ali um grande jogo de popularidade. É um jogo de popularidade mesmo assim, né? E essas regras poderiam ter mais dinâmicas, como a gente bem disse. Poderia ter a dinâmica de afetar o número do prêmio, que colocaram agora com os palpites. A dinâmica, Sim. por exemplo, de às vezes eles revelam quanto foi os votos, às vezes eles não revelam, às vezes, e, tipo, podem revelar quem foi o menos votado. Tipo, pode não revelar o número, mas ele foi o menos. O fulano foi o menos votado, tá ligado? Tipo, É, eles e fazem isso. brincando com a forma como o jogo, como os jogadores estão entendendo o jogo de popularidade do Big Brother, né? Porque eu concordo com o John. Eu sinto que é muito estável o jogo de popularidade. Eu acho que isso tinha que ser mais chacoalhado. Tinha que ter um pouco mais de chacoalhão nisso. É, que é o que faz ganhar, né? Que basicamente é a carta principal do jogo, né? Quem é mais popular ganha, sabe? Então mexa com essa variável do jogo, né? Exatamente. Pode crer. John, você falou de coisas marcantes, me lembrou muito também um ponto do BBB 3, eu acho, que teve uma pessoa que foi líder, não vou saber o nome dessa pessoa, e ela tinha na casa um amigo e as outras pessoas, e eram já muito perto da final, as outras pessoas eram inimigas. E era na época que o Uhum. paredão eram duas pessoas só. O que a pessoa fez, que eu achei uma jogada genial, ela colocou o amigo no paredão. Porque ele já ia. Ele já ia pro paredão. Sim, sim, sim. Só que ela colocou o amigo e fez, bom, vocês se matem aí entre vocês para decidir quem, quem vai ser o indicado. Exato. E Vocês três, é. Muito legal, muito legal. isso mexe na estrutura do tipo, peraí, agora eu vou botar meus rivais para brigar entre si. Eu acho que é isso, é fazer o que você mencionou, né? Pegar as regras do programa e influenciar lá dentro para as pessoas que estão vendo, elas tenham esses momentos épicos e que se lembrem, que se fale, pô, você lembra quando o Babu fez isso? Você lembra quando a Juliette mexeu daquela forma? Então, isso Uhum. que marca nesse programa, né? Eric, o que é que você mudaria, o que você sente falta em reality? Então, o que eu sinto falta é interação. Eu sinto que a gente engaja muito com o programa, eu principalmente, eu sinto que eu engajo Uhum. demais, mas eu sinto que eu tenho pouquíssimo poder lá dentro, principalmente num cara grande como um BBB da vida. Quando o programa ele Uhum. é principalmente editado, de fato não tem como você ter mais poder nenhum, né? Mas você ainda poderia ter interações de alguma forma, de maneira externa, né? É, você tem poucos verbos, né? Você tem poucos verbos para utilizar para É, interagir, né? Você só tem o votar. exato, Além do votar, você não tem mais exato. nada. Então eu queria ter um pouco mais de interação, porque de fato, diretamente com o programa é o votar, né? Assistir e votar, e com outras pessoas é discutir. E essa discussão também, às vezes, é muito legal, ver pessoas discutindo, focando, tal, não sei o quê. Mas uma coisa que eu sinto falta é que, por exemplo, uma das coisas que acontece nas festas é que alguns certos tweets que tem a hashtag do programa e do patrocinador, acredito, não lembro, eles são escolhidos a dedo pela produção que vão ser exibidos para os participantes lá dentro, tá ligado? E aí são os tweets mais chapa branca possível e tal, não sei o quê, porque não pode Hum. dar
não pode dar, como é o nome? Dica, né? Não pode dar dica. Nenhuma pista pra ele, não dá dica nenhuma e tal, e tá tranquilo. Mas você vê que quando tá rolando festa e quando tá rolando alguns eventos e tal, não sei o quê, briga ou coisas do gênero, o simples fato de você poder aparecer ou no telão ou na edição no dia seguinte, porque aparece embaixo, né, durante o programa também algumas pessoas que tweetaram ou fizeram post no Instagram com a hashtag, eu vejo que as pessoas querem aparecer ali, tá ligado? E aí eu sinto que falta um pouco mais além dessa interação, né? Então, eu sei que é um pensamento muito fora do que a gente tem atualmente e tal, não sei o quê, mas eu queria poder jogar com as pessoas que estão lá dentro. Sim, 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 faz todo sentido. Tipo, eu queria que e jogar de duas formas, né? Ou a gente, como público, de fato, ser um participante lá dentro que interage e faz decisões na casa, como, por exemplo, uma que eu já tinha pensado, já discuti, quão viável seria isso ou não, mas seria, tipo, às vezes, deixar aberto toda semana uma votação de uma regra que seria obrigada a eles lá dentro. Então, por exemplo, Perfeito. Sim. a gente poderia dizer assim, o público pode decidir é, qual vai ser a configuração dos quartos, porque a- você vai colocar tantas pessoas no quarto A, tantas pessoas no quarto B. E aí a configuração mais votada a gente vai passar para eles, e se eles não obedecerem isso, eles vão ter punições dentro do jogo, tá ligado? Uhum, E aí as configurações, elas não dariam dicas exatamente, porque é uma coisa muito críptica, né? Você uhum, poderia, tipo assim, ter um casal que tá o tempo inteiro junto, eles dormem no mesmo quarto. E de repente a configuração passada pelo programa para eles, né, votada, esse casal tá em quartos diferentes. Aí o que é que eles vão pensar? Uai, o pessoal quer que a gente esteja fora, esteja junto, o que tá acontecendo aqui, tá ligado? E aí teriam outras regras desse gênero. Eu sinto que falta um pouco disso, não só votar para eliminar, mas também votar para afetar o jogo, né? E a outra coisa que eu sinto é que esse aí é bem mais besta, mas eu acho que também seria legal, que é para tentar ter mais engajamento, que é literalmente eu entrar numa partida de algum jogo que eu jogaria contra os participantes lá dentro. Não sei se vocês conhecem, não sei se o nome realmente é esse, mas eu acho que o nome é Hive Games. sim. Vocês conhecem? Que é, tipo assim, são jogos que Ah, mais de 500 pessoas jogam, sei lá, 1000 pessoas jogam ao mesmo tempo, elas não têm contato, elas não conversam entre si, mas aí elas têm que de alguma forma fazer alguma coisa acontecer, tá ligado? Então, eu queria que tipo, existissem alguns jogos em que tipo assim, você pudesse interagir com o participante que você quiser lá dentro, em que tipo, durante uma festa ele vai ter, é, durante um certo momento, as pessoas podem logar durante aquele momento e elas vão ter alguma forma, mesmo que seja besta, de interagir com aquele participante, tá ligado? Porque eu sinto que as pessoas, tipo assim, é uma coisa que às vezes a gente tá jogando, por exemplo, com pessoas, por exemplo, um Fortnite da vida. Você joga contra 99 outras pessoas no Battle Royale e eu não tô ligando pra quem quer que seja, tá ligado? Não faz sentido nenhum o sentido do novo Fortnite agora, mas imagina que eles pudessem jogar um jogo em que eles fossem o alvo e tem 100 pessoas procurando por eles lá dentro, tá ligado? Dentro do jogo, alguma coisa do gênero e tal. Acho que teria, tipo, um potencial para engajamento muito grande, tá ligado? E ao mesmo tempo que dá para colocar todas as coisas que o showrunner quer, né? Colocar a marca, patrocínio, tudo que é dentro desse jogo e fazer o brother lá, né? O participante lá, é, ter alguma coisa diferente para fazer que não seja só querer matar um ao outro. Não, até melhora pro showrunner, né? Pra tu poder participar do jogo, tu tem que comprar o produto do patrocinador, né? Mas, Olha enfim. aí! Ó, tá vendo? Boninho, me contrata, pai. Já falei pro Boninho, ele não. Tu consegue meu telefone, tá, Boninho? Tu consegue, se tu procurar, tu consegue. Isso aí. Mas aí, eu acho que só pra complementar aqui, Eric, só pra, de novo, divulgar a palavra do grande, um impostor, né? Uhum. O impostor, tu não tá participando ativamente, mas tu tá participando
passivamente junto com os jogadores. Porque é isso, tu não sabe quem é o impostor. Então Sim, tu também tá meio que no mesmo jogo que eles. Tu tá meio que, Sim. tipo. E tu tem mais informação, né? Porque o jogador tem informação de onde ele tá fisicamente. Tu tá olhando todo mundo participando. Então tu sempre tem informação sobre todos os jogadores. o pessoal não vira CSI de Twitter pra Ah, eu, achar que é um impostor, Vira, não? vira, vira. Eu segui o Reddit durante a época. foi de plataforma de streaming, né? Pra não falar marca aqui, Ah, sim. foi de plataforma de streaming. O Foda-se, é vermelhinho, o Netflix, vermelhinho. tá? Porque, É. porque tu tem que ver, eu acho que as pessoas têm que ver, então eu vou falar que é Netflix mesmo. E saiu tudo de uma vez, entendeu? Acho que foi tudo de uma vez, sim. Não, não, não saiu tudo de uma vez, não. Ele saiu episódios, tipo, acho que foram batch de 3 em 3 episódios, alguma coisa assim. Tipo Love is Mas Blind. enfim. Nesses batch, as pessoas deram a de detetive e, assim, teve alguns personagens que foram revelados no meio do caminho. Legal. É, imaginei. Não, o pessoal é muito bom. Não, mas é que é porque é editado, né, cara? Não é ao vivo. Então, Sim, sim, eu eles, imagino. eles poupam o impostor, né? Tipo, no final, no Não, com final eles certeza. mostram um monte de imagem que eles têm do impostor, tipo, dando risada quando ele faz as coisas de impostor. Mas na hora da edição eles cortam isso, tá ligado? Tipo, eles não Sim, não, com deixam certeza. descarado, né? Mas o impostor, ele é, tipo assim, eu pensei que era algo mais, tipo assim, todo mundo aqui Não, não. é uma certa profissão e temos um impostor. Não, é tipo assim, todo mundo, pode ser qualquer pessoa, whatever, Não, todo mundo tá lutando pelo prêmio e uma pessoa tá lutando pra diminuir o prêmio. Tá pra sabotando o diminuir o prêmio. prêmio. É, Ah, tá. entendeu? Então, de fato, não tem como ser mais CSI do que tudo, não. Só Entendi, que tem faz um sentido. ponto que é, você, como participante, que não é o impostor, você pode diminuir o prêmio para ganhar mais informações e vencer o prêmio no final. Só que aí você está diminuindo o seu prêmio no final também. Não, eu também, como eu disse, né? Tu pode diminuir o prêmio pra fazer os outros suspeitarem de ti só pra eles errarem pra tu continuar na prova e tal, né? Enfim. Daí entra a estratégia. Teve gente que tomou essa atitude, eu achei só a pior atitude de todos os tempos. Sim. Sim, pô, essa atitude foi muito ruim. Mas enfim, aí a gente faz outro episódio sobre o impostor, que eu vou fazer ainda vídeo no Sim, canal sobre isso, porque é muito bom. Mas o impostor tem beleza. isso. Tu tá passando pela mesma jornada que o cara, tu não tá agindo ali ativamente, mas eu concordo que tu tem um papel Sim. que tu sente mais parte do jogo, por mais que é isso, que eu me sentia passivamente, eu ficava discutindo com a Suelen, cara, quem tu acha que é e tal, tipo, sabe? Ah, A gente engajava ali, enquanto no Big Brother não é. A gente tem todas as informações, eles não têm nenhuma, a gente, tipo, é outro jogo. O jogo que eles jogam é um jogo que a gente não tá jogando, tá ligado? Tipo, eu concordo sim. contigo, as tuas sugestões foram todas ótimas mesmo. Eu acho que tem muito espaço pra melhora, sem dúvida tem muito espaço pra melhora, porque no final todo mundo gosta de jogar, né? A gente trabalha com isso porque a gente sabe que todo mundo gosta de jogar, né? Então, eu acho que ele tem muito espaço pra melhora e a sugestão tanto do Pietro quanto do Eriksen, eu acho que são ótimos caminhos que poderiam ser tomados e se encaixariam dentro das limitações que a gente já identificou, né? Porque a gente também não é uns idiota que acha que dá pra fazer qualquer coisa no reality show. A gente sabe que não dá. A gente sabe que não dá, mas tem coisas que dá pra mudar que vão fazer toda a diferença. E se o Boninho quer saber o que eu mudaria no jogo dele, ele vai ver meu canal, caralho. Bom, vamos lá. Última perguntinha, bate-bola, jogo rápido. Qual outro reality show você acha que a galera deveria assistir aqui, né? Pessoal que tá ouvindo o podcast. E não vale BBB e nem o Impostor, né? Pelo amor de Deus, né, gente? A gente já falou sobre eles aqui. Outros reality shows. Vamos lá. Primeiramente, Thomas. Outro reality que você acha que a galera deveria assistir? Então, se não pode The Mole, que é o principal, é The Climb na HBO Max. Vamos ter que falar de onde é que tá, né? Porque senão a galera não acha. The Isso, Climb tudo bem, é tudo um, bem. é um reality game de escalada. E daí tudo bem, eu tô viciado em escalada também. Quem me segue no Instagram, quem me segue nas redes sociais sabe que eu tô viciado em escalada, mas é muito foda, porque é uma competição de escalada, né? Então é uma competição, e daí tem as regras ali de competição, tem a provinha pra ir pra eliminação, a prova de eliminação, tá? Tem todas essas dinâmicas. O game design em si, de novo, sempre acho que tem espaço pra melhora, porque eles não têm um game designer que planejam as coisas. Mas ele em si é um programa muito massa. É um programa muito massa. Tipo, cara, os caras escalam lá na Espanha, no meio da água. Os caras escalam lá no meio do deserto, cara. Os caras escalam um monte de lugar muito irado. É um Uhum, visual do caralho. E escalada é muito legal. E daí, quem sabe, vocês também se apaixonam por escalada e começam a escalar também, que é do caralho. Essa é a minha recomendação. massa. Eric? Acho que eu vou ser safe e recomendar Survivor mesmo, a versão americana. Não tenho ideia onde ver,
mas sempre você consegue encontrar algum local para ver e tal. E eu gosto muito, assim, eu não vejo todas as temporadas, tem mais de. A última vez que eu vi tinha acho que 43 temporadas, porque eles fazem 2 edições ao ano. E já tá aí há mais de 20 anos, né? Tipo, é absurdo. E tem algumas temporadas que são sensacionais, tem outras que são mais aquém, mas eu gosto muito porque tem toda essa dinâmica de que as últimas pessoas a serem eliminadas, elas têm que decidir quem é o vencedor. Por ser um reality todo gravado, é, a edição tem toda uma série de termos criada pela comunidade para explicar o que a edição está fazendo com cada personagem. Não para cada personagem, mas cada participante lá. Então, se você nota que tem uma pessoa que ela quase nunca está sendo colocada lá em evidência e tal, não sei o quê, e de repente, do nada, tem um episódio em que ela está super em evidência, tenha certeza que essa pessoa vai sair nesse episódio. Ah, sim. Porque, então, tem essas coisas que é sempre legal, é interessante você tentar adivinhar o que a edição está fazendo. E, do ponto de vista de design de provas, o design de provas do Survivor, o No Limite brasileiro, né, que é a versão Survivor no Brasil, tentou imitar, mas eles falharam assim muito, porque sempre eles tentaram simplificar as provas e nessa tentativa de simplificar as provas ficaram 10 vezes pior, Pode crer. infelizmente, tá ligado? E aí o que acontece é que, tipo assim, tem várias provas do Survivor que tem canais no YouTube dedicados a explicar o porquê um certo participante foi sensacional numa Nossa certa senhora. prova. Os caras é muito nerd, né? Do Survivor. É muito nerd, porque assim, não, porque a pessoa utilizou o empuxo da água Caraca! para poder utilizar, tipo assim, alcançar o outro participante, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, o cara realmente pensou nisso na hora? Porque, tipo assim, é incrível. E as provas, elas são muito. A maioria das provas das temporadas, elas são muito bem pensadas. E eu vejo um design sensacional nelas, né? Uma coisa que eu percebo, por exemplo, é que você, John, você odeia que as provas. Foi você ou foi o Tomás que falou que não gosta muito de provas de resistência? Fui eu. Foi você, Tomás, né? Então, é, o que acontece é, na primeira temporada, a final foi uma prova de resistência, e a prova demorou mais de 24 horas para ser terminada. Essa foi a última vez que uma prova de resistência durou mais do que 3 horas. Porque o que aconteceu foi que a prova seguinte da outra temporada, eles já começaram a colocar, tipo assim, dificultadores nas provas de resistências em que elas não tinham como durar. As pessoas literalmente se cansavam rápido demais porque tinham Uhum. que ou ficar segurando alguma coisa acima da cabeça, ou depois de meia hora ela tinha que levantar um pé e pular a amarelinha, que nem alguém aqui queria muito que alguém pulasse com um pé Ó, só. tô esperando esse Big Brother acontecer. Tá viciado. Não, teve uma mais recentemente que a prova de resistência era literalmente as pessoas tinham que ficar embaixo d'água num dispositivo que era basicamente um dispositivo de tortura. E a prova durou, a prova estava esperada para durar 1 hora, as pessoas ficaram 2. Eu fiquei, meu Deus, como, tá ligado? E aí é justamente, tipo assim, você vê a evolução do design das provas, porque as pessoas falaram, não dá para a prova de resistência durar isso tudo. E aí é imediata a mudança das provas na temporada seguinte. É, tipo assim, é interessantíssimo de ver isso, porque você consegue ver como 40 temporadas, todo episódio, acho que são 14, 16 episódios por cada temporada, e todo episódio tem ou uma ou duas provas. Então tem muita prova para ser vista aí, tá ligado? Para ser desenvolvida. E aí, tipo assim, obviamente eles repetem muitas as provas, só que sempre tem um twist muito legal toda vez que eles fazem a mesma prova com alguma interação diferente, tá ligado? Seja um labirinto, só que agora o labirinto ele é dividido em seções, ou o labirinto tem partes que é totalmente no escuro, sei lá, eles mudam bastante e é bem legal. Eu acho sensacional. Muito bom. Pedro, quer falar algum reality?
Eu vou falar três, mas eu vou falar super rápido. Vou falar dois que são os piores reality shows que você pode assistir, mas que são muito bons. O primeiro é o The Mole brasileiro, que é conhecido como O Jogo. Caraca. Então, o jogo passou em 2003. Eu era muito viciado, mas eu tinha 13 anos. Então, entendam que é um programa muito ruim. E o outro é Who Wants to Be a Superhero? Assim, eu acho que é assim o nome do programa, que é um reality show que o Stan Lee fez, em que você começava o programa e você estava criando o seu super-herói. E no final você ganhava uma revista em quadrinhos feita pelo Stan Lee, né? Era lançado uma série de quadrinhos do Stan Lee ali com aquele personagem. Sobre o seu herói. Exatamente, sobre o seu herói. Mas eu queria trazer como um incrível reality show que a gente não comentou em momento algum, mas ele tem um formato de competição, ele tem provas incríveis, porém ele tem pouca interação do público-alvo, mas o engajamento com ele é altíssimo, que é o RuPaul Drag Race. Ah, verdade, verdade, RuPaul verdade. já ganhou alguns prêmios com ele, ele traz até de certa forma, um público marginalizado, né, e que chama muita atenção, ele coloca nessa grande cena, o programa ganha, nossa, ele ganha notas altíssimas, as temporadas que vão passando, ele só vem melhorando. Não, e é legal pra caraca, eu já assisti algumas temporadas já. E, cara, ele traz isso de trazer a personalidade da pessoa, a habilidade dela, Uhum. então você realmente se engaja com todo aquele cenário ali, e é uma competição, né? Ele é competitivo por si só. Então, eu recomendo o RuPaul como um incrível reality show que você tem que assistir para você entender como criar esse entretenimento. Não, e como escolher a dedo ótimos personagens também, né? Sim, A quantidade de personagens legais que tem no RuPaul dá de balde qualquer outro reality show. mas isso é o ponto do RuPaul, né? Que ele traz personagens e personagens com habilidades incríveis. Isso, é muito legal. Todo mundo é muito legal. Até os convidados que a RuPaul chama pra ir no programa, todo mundo é muito legal no programa. Sim. Não, o RuPaul é muito foda mesmo. O RuPaul é muito foda mesmo. Eu vou contar rapidinho, então, um reality show que eu assistia, na verdade, eu sempre assisto de canto de olho aqui quando a Marina tá assistindo, e ele é bem legal, e também ele, diferente desses outros realities, ele é um reality show onde cada episódio é o seu próprio mundinho de reality show, onde vai ter um vencedor, que tá na Netflix, que chama Mandou Bem, e a brincadeira dele é que é um reality de fazer alimentos, assim como um MasterChef da vida, mas ele é de humor, basicamente, né? Porque os caras, eles apresentam para eles um bolo ou alguma coisa de confeitaria muito rebuscado para fazer, né? Sei lá, um bolo que tem o desenho de um tentáculo de um polvo e tal, e o tema é animais marinhos, só que o cara tem que replicar esse bolo ou esse doce em muito pouco tempo, né? Sei lá, uma horinha. E sempre saem umas bizarrices, né? São umas coisas engraçadas, uns desenhos, uns polvo ridículo, né? Uns bolos todos zoados e muitas vezes muito ruins. E a piada é você esperar para ver como que vai ficar ridículo esse bolo, esse outra coisa que o participante tem que fazer. E é divertidinho, né? É uma piada sempre. É lá na Netflix, tem bastante coisa relacionada a outras séries da Netflix até. Tem um link legal. E para você assistir quando você tá à toa, coisa de, sei lá, meia horinha, cada episódio é legal. Ele tem o seu próprio mundinho, o seu ciclozinho e termina. Bom, gente, muito obrigado pelo papo. Vocês todos passaram da eliminação, nenhum de vocês vai sair da casa hoje. E muito obrigado por estarem participando aí. Eu acho que foi um papo bem legal, bem descontraído até, e foi bem divertido. Obrigado, então, Tomás. Obrigado, Eric. Então, se vocês quiserem divulgar alguma coisa, eu sei que o Tomás já falou do canal dele, mas pode falar de novo. Fiquem abertos aí para contar o que vocês quiserem e valeu novamente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite de novo. Eu sempre gosto muito aqui de ficar batendo papo sobre game design, sobre jogos e tal, coisa. E reality show também é uma coisa que eu gosto bastante de discutir. Como eu disse, já fiz bastante conteúdo sobre isso e eu agradeço o convite. Então, se a gente não foi eliminado, quer dizer que a gente tá aqui semana que vem de novo, Eric? É isso que eu entendi? É exatamente isso que eu entendi também. A gente virou Porra, dá chance para outro 10 personagem, meu, pelo personagens. amor de Deus. Mas, pessoal, quem quiser saber mais do meu trabalho, só pra terminar, quem quiser saber mais do meu trabalho, Cordira Games, tu acha a gente no Instagram, Facebook, e Tomás Queiroz, tu me acha no YouTube, que tem vários vídeos ensinando game design e tudo isso mais. Quem quiser pode mandar um salve em qualquer rede social aí que eu sempre respondo a galera. Muito obrigado, pessoal.
Eu agradeço também o convite. Eu não uso tanto as redes sociais, então, mas se você me procurar por Eric Anderson, em geral você vai encontrar ou a mim ou a um músico americano ou a um relojoeiro canadense, eu acho. Então, se você vê um que tem cara de brasileiro, aí você pode seguir lá no Twitter. Maravilha. Ou se você quiser consertar um relógio, né? Sei lá, já tá a dica também. Se quiser consertar, você pode procurar o outro Eric Anderson. Ou se quiser escutar country americano, tem um terceiro também. É, mas eu gostei bastante do papo, fico feliz de ser chamado mais uma vez aqui. Espero que vocês me chamem uma terceira vez. Não, pode ficar tranquilo que na terceira o paredão vai ser mais acirrado. Bom, e obrigado também, Pietro Amaral, aí pelo papo. Valeu. John, o papo foi incrível. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Foi muito bom. Vocês choraram, vocês sorriram, vocês criaram relações aqui dentro, entendeu? É fácil tentar derrubar os seus inimigos, mas é preciso ainda mais coragem para se voltar contra um parceiro. E é nessa batalha que muitas vezes encontramos o grande vencedor. Ou seja, eu disse nada, só fiz um discurso do Bial aleatoriamente aqui, mas queria agradecer a todo mundo que ouviu, o que é o nosso grande vencedor, né, por ter consumido esse conteúdo. Por favor, gente, nos comentários dessa vez, marca o Boninho. Hein? Vamos fazer esse episódio chegar no Boninho? Vamos fazer o Vamos Tomás chegar fazer. no Boninho dessa vez? Pô, eu Então quero marca aí. royalties depois, hein? Vamos levar isso até Sensacional. o Boninho. Vamos próxima temporada ter uma participação de GD de bolso nesse cenário aí. John, e se eu quiser votar 5 estrelas no GD de bolso? Onde é o confessionário? O confessionário está no seu Spotify, né? Pode entrar lá procurando por Game Design de Bolsa que você vai achar outros episódios da casa com vários outros temas sobre game design, sobre desenvolvimento de jogos em geral. Lá você pode também deixar umas só 5 estrelinhas para divulgar mais os nossos episódios. E claro, se você quiser saber mais novidades e sempre quando um episódio novo sair, é só procurar a gente por @GD de Bolso no Instagram, no Twitter e nas outras redes sociais aleatórias pela vida aí. Bom, gente, muito obrigado pelo papo, obrigado você por ter ouvido o episódio até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.